Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e estou aqui mais uma vez com o Jonathan Timóteo. Como é que é, Jô? Tudo calmo? Tranquilo, Avelino, para a edição 84. Perdi a conta agora. Por aí, 83, 84, por aí. Essa é uma edição especial, vão perceber, mesmo especial. Então vamos lá. Boa. Antes de avançarmos, deixa aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Amarelinha Hambúrguer, os melhores hambúrgueres da cidade de Luanda. Podem encontrar na Vila Alice ou no Nova Vida. Vamos deixar os números aqui em baixo para vocês poderem encomendar. Um abraço também ao pessoal da Talkplay. Para quem não conhece a Talkplay, é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Está disponível tanto na App Store como na Play Store, então podem baixar e testem. Sigam-nos nas redes sociais, podcast_ProDesporto, por Instagram e TikTok, ProDesporto apenas por X ou Twitter, como preferir, e Facebook. Estamos também no Spotify como Podcast ProDesporto e acessem o nosso website www.prodesporto.com. E não esqueçam de nos seguir no YouTube, subscrevam o nosso canal youtube.com/multisons, assim sempre que nós tivermos conteúdo novo, vocês receberão aquela notificaçãozinha. Yeah? Então, hoje vamos falar com uma pessoa especial, como disse aqui o Jô. Na verdade já conversamos com ela há 8 anos atrás, mais ou menos. 7, não, 8 anos. Acho que já foi menos. Menos. Foi 4 anos por aí. Não, 2017, não? Não, depois fizemos aqui as contas. Já foi 2020. Ok. Yeah. Mas era na versão áudio e hoje aqui temos o privilégio de conversar com ela no nosso podcast agora em vídeo. Ela que é uma referência e uma voz respeitada no jornalismo desportivo angolano e vai falar-nos um pouco aqui sobre a vida dela, sobre o seu trajeto até agora. Jandira Panzo, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, Avelino, Jó. É um prazer estar aqui no vosso podcast, um podcast de renome e com grande audiência. Sentam-se aqui nesta cadeira grandes figuras e eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui. Muito obrigada. É um prazer estar convosco pessoalmente pela primeira vez. Nós conversamos muito, mas é a primeira vez que nos vemos e que estamos juntos. Eu quero parabenizar-te ou parabenizar-vos pela vossa dedicação com o desporto em Angola, na comunicação, na divulgação e valorização do que fazemos internamente. São muitos anos, é muita estrada, é muita estrada. Isso é paixão, é prazer puro, é vontade de ajudar a desenvolver algo que vocês acreditam. Eu creio que se vocês continuam é porque vocês acreditam que isso vai crescer e que vai dar resultados e que o nosso desporto precisa das vossas mentes para que seja construído, seja desenvolvido e que cheguemos àquele ponto de que ele seja um bom business, um bom negócio para todos nós. Estamos a chegar lá. Estamos a chegar lá. Muito obrigada pelo convite, por vocês acharem que eu sirvo para estar aqui e que eu vou conseguir agregar alguma coisa. Obrigada pelas palavras. Eu não sei se sou uma referência, mas eu tento fazer o meu trabalho muito bem. Obrigada. Nada. Já deram conta que hoje não vamos falar muito, né? Como disse, o mic é todo teu. Estamos aqui para... Jandira, já agora fala-nos um bocado de como é que tu começaste nesse mundo do jornalismo desportivo. Olha, tudo começou quando eu tinha por volta de 10, 9 anos, eu queria jogar handball. Ok. E na escola eu tinha handball e voleibol. E eu me apaixonei pelo handball, porque o voleibol tu tinhas que bater a bola na parede sozinha para teres domínio de segurar a bola, depois fazer o saque e tudo mais. E eu não achei muita piada. Mas já o handball eu achei uma coisa interessante, porque o meu pai não me deixava brincar na rua, onde as meninas jogavam 35 Vitória, que era para agarrar a bola. Então eu achei que o handball podia ser uma coisa, uma versão up do 35 Vitórias. E eu não consegui entrar na equipa da escola. Depois eu me apercebi, porque eu vivia no bairro Popular, que o Petro de Luanda fazia de tempos em tempos casting para assegurar meninas, para poder observar. E eu fui e eu passei nos castings, ou na peneira, né, do handball. Mas eu não consegui ficar porque as crianças treinavam no horário pós-escola. E para o meu pai, uma menina de 12 anos já nesta altura, andar à noite não era nada que agradava os seus olhos, os seus ouvidos, ele não gostava nada dessa ideia.
Eu até ainda tentei ser um bocado, forçar um bocadinho, fui 1, 2 vezes, mas na terceira vez ele pôs-me sentada e explicou que não dava. E eu fiquei meio que frustrada com isso, porque eu queria, as minhas colegas da escola faziam, e no dia seguinte na escola as conversas eram ser sobre o handball, e eu fiquei, sou a única que não posso. Por isso, meu marido diz que eu sou bola e leite. Sou a única que não posso. Mas lá passou essa fase e começou então a fase da adolescência e de reprimir, de que não podes andar com essas pessoas, não podes estar com esses amigos. Não. E quando eu insistia, o meu pai punha-me de castigo e eu ficava de castigo o quê? A ver televisão. Junto dele. E o que é que ele fazia no fim de semana? Ele via futebol, ele via desporto na televisão e com o rádio, para ouvir a Rádio Nacional de Angola. E eu cresci nesse ambiente de acompanhar desporto de forma obrigatória, castigo. Eu fui crescendo e depois comecei a acompanhar o handball com a Seleção Nacional Sénior Feminina, quando ganhávamos tudo em África, com o Petra de Luanda. E eu gostava dos remates da Hilda Beng, da Nair, da Marcelina, aqueles movimentos de pernas delas, eu achava fantástico tudo aquilo. E chegou uma altura em que eu disse, bem, eu não posso jogar, o meu pai não quer que eu faça isso, o que é que eu posso fazer para continuar dentro deste universo? E foi quando eu descobri, e eu questionava porque é que as pessoas apareciam na tela da minha casa, porque é que eu ouvia a voz dos jornalistas na rádio, como é que isso acontecia, essa curiosidade toda. E depois quando eu comecei a ter discernimento e mais consciência, eu percebi que eu podia continuar a acompanhar handball e fazendo o quê? Jornalismo desportivo. Então eu juntei as duas ideias e eu falei, olha, é isso que eu vou fazer. Mas quando foi a altura para ingressar no e-mail, eu não conseguia entrar no e-mail, com todas as burocracias e dificuldades que há no nosso ensino, eu não conseguia entrar no e-mail, eu fui estudar engenharia mecânica. E eu fiz o meu ensino médio de engenharia mecânica, mergulhei na física, química, matemática, física, fisioquímica. Estudei e eu consegui terminar o meu ensino médio. E quando foi para ir para a universidade? Foi na altura em que o nosso futebol estava em alta, com a seleção, a qualificar-se para o campeonato do mundo, a fazermos boas participações em campeonatos africanos, e o meu pai continuava com um bom hábito de ver futebol e de eu acompanhá-lo e de estarmos juntos. Então essa vontade ressurgiu nessa altura. E foi quando eu terminei o meu ensino médio em 2008. E eu disse ao meu pai, eu não quero prosseguir. O meu pai chegou para mim e disse assim, tenho uma vaga para você emigrar, para você estudar. E eu falei, eu não quero emigrar. Eu não quero continuar a estudar engenharia. Eu não quero nada disso. Eu quero fazer jornalismo. O meu pai disse, como assim? Eu falei, sim, eu quero fazer jornalismo e eu quero fazer jornalismo desportivo. E o meu pai disse, não, entrar na rádio é muito difícil, entrar na televisão é muito complicado, tu não vais conseguir, isso não vai ser bom, você aqui tem um caminho, você vai para fora, você vai estudar, quando você regressar, você vai trabalhar. Eu falei, eu tô nem aí para isso aqui. Agora já estou essas palavras, né? Mas naquela altura eu falei, não, eu não quero isso. Meu pai disse, eu não vou poder te ajudar se você quiser envergar por este ramo. Eu disse, eu vou fazer sozinha. E meu pai disse, vai ser muito difícil. Eu falei, eu quero fazer sozinha. E o meu pai tentou de todas as formas e eu lhe disse, dá-me 3 meses. Se em 3 meses eu não conseguir um trabalho, aí depois nós conversamos e vemos o que é que você acha que vai ser melhor para mim. Mas como é bom que nós tenhamos o domínio da nossa vida, eu fui ao Cefojor então, fazer pela primeira vez uma formação em jornalismo. Fiz o curso básico no Cefojor e quando eu fui fazer o curso básico eu tive professores que acharam graça na minha forma. Eles acharam que tinha estudado no e-mail. Eu falei, como assim? Eu nunca estudei no e-mail. Eles achavam que eu tinha algumas bases, eu tinha algum domínio e eles aconselhavam a estudar fora do centro. Aí eu comecei a fazer aulas de locução, eu comecei a fazer aulas de português para poder aprender e tudo mais. E eles aconselhavam muito e comecei. E quando acabou o curso, na altura eram 3 meses, quando acabou o curso, a minha amiga que estava comigo no curso, a Rufina, um beijinho para ti, ela teve um convite para ir para a TV Marçal. E ela disse-me, acompanha-me. Eu disse, não, eu não vou, eu sou tu que foste convidada. Ela disse, acompanha-me, você não sabe o que é que vai acontecer lá e tudo mais. Beleza, fomos para a TV Marçal. Quando cheguei na TV Marçal, o senhor que nos atendeu disse, vieram as duas para o casting? Ela respondeu, sim, viemos as duas para o casting.
Viemos as duas para o casting. Ele disse, ok, então, este é o vosso câmara, vocês vão aqui para o vão para o interior do bairro e vão falar sobre isso, 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 isso. Quando regressamos com o material, o cameraman é que estava a nos avaliar. Já viu? E o cameraman disse, olha, eu gostei mais desta, e explicou lá as razões e tal. E a minha amiga também, por alguma razão, não gostou da pessoa, do cameraman, não deram-se bem durante o trabalho, os dois tiveram muitos atritos. E ela disse, eu não fico aqui, eu vou embora. Ela foi embora e deixou-me lá. E eu comecei a fazer as coisas na TV Marçal, continuei a fazer as aulas de locução com o Miguel Manuel e com o Custódio Umba. Depois eles encaminharam-me para a Rádio Eclésia, para um programa que se chamava Luanda Escolar, e eu já conciliava nessa altura. Conciliava a rádio e a televisão. Chique, né? Eu conciliava a rádio, Luanda Escolar, era uma vez por semana, e na rádio eu tinha um contacto com profissionais, como o Adão Tiago, a Zenilda Velola. Eles já tinham nome, já tinham muita credibilidade dentro do mercado, e eles nos ensinavam como fazer, como construir a notícia e tudo mais. E depois eu aplicava tudo que eu aprendia na rádio quando eu ia fazer as reportagens na televisão. E eu fiquei nesse período sem ganhar. Meu pai falou, já passaram uns 3 meses. Eu falei, calma que vai acontecer alguma coisa daqui a bocado e tal. E isso foi tudo 9 meses mais ou menos. Foi um período em que eu fiz isso tudo. E depois o meu colega, o mesmo da TV Marçal, que trabalhou comigo e que gostou, ele disse, eu vou embora daqui, vou para a Record Angola e eu acho que tu tens qualidade para ir comigo para a Record. Eu falei, não, aquilo é grande demais, eu não tenho ainda, não estou preparada, não tenho qualidade, não sei o quê. Ele disse, não, vai lá, faz o teste e quem sabe. E ele foi para a Record e ele então falou com, na altura, a Angélica Costa, que era responsável, e ela pediu que eu fosse para lá para ela avaliar com os próprios olhos e ouvir-me com os próprios ouvidos. E lá eu fui para a Record, só que quando eu cheguei na Record, a Angélica não estava. Então quem me recebeu foi o então diretor da Record Angola, o senhor Francisco, que já não está entre nós, infelizmente. E comecei a conversar com ele, e ele perguntou o que é que eu fazia, e ele falou, eu gostei da tua ousadia. Porque ele me perguntou, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, vim procurar emprego. Era o que eu estava a fazer lá, né? Direto. E ele disse, o que é que você sabe fazer? Eu disse, eu sei escrever, ler, fazer reportagem. Ele disse, onde é que você já trabalhou? E eu, em vez de falar que eu trabalhava na TV Marçal, eu falei, eu trabalho na Rádio Eclésia. Era mais... tem mais peso e tal. E ele falou, com quem é que você trabalha na Rádio Eclésia? Eu falei, eu trabalho com a Zenilda. Quando eu falei Zenilda Velola, ele falou, para, é alguém que eu quero trazer para aqui. Ela não... Eu disse, eu tenho o número dela, posso te dar o número dela. Eu posso te dar o número dela. E então ele gostou da nossa conversa e tal. Quando a Angélica chegou, ele levou-me para a sala da Angélica e ele disse, Angélica, a tua funcionária, Jandira. Assim, contratada. E eu comecei, e a Angélica disse, o que é que você sabe fazer? E eu comecei a explicá-la e tal. E ela disse, ok, vamos ver, vamos avaliar por uma semana, depois podemos passar isso por 15 dias e tudo mais. Eu disse, ok, quando é que eu posso começar? Eu disse, na segunda-feira, por favor, traga os teus documentos, porque era numa sexta-feira à tarde, traga os teus documentos e depois nós vemos. E na segunda-feira, quando eu vou para a Record, era ali no Maculusso, em frente à Igreja Sagrada Família. Uhum. Quando eu vou lá, eu entrego os meus documentos, eles recebem o documento, o Sr. Francisco está a chegar e ele pergunta, já começaste a trabalhar? Eu disse, não, eu só vim trazer os meus documentos. Ele disse, não, você vai começar a trabalhar hoje. E a Angélica disse, sim, nós temos uma pauta agora no Futungo de Belas. Era um congresso da OMA, eu acredito, já não me lembro bem, mas nós não temos repórteres, temos o cameraman, então vá lá, colha uns voices, né? Fazer umas entrevistas e depois eu trato aqui das entrevistas. Olha como eu não tinha sorte, tive muito trabalho. A sorte acompanha os audazes. E quando eu chego naquele evento, eu conhecia a maioria das mulheres que estavam naquele evento. Então eu sabia quem eram as mais importantes, quem eram as ministras, porque se eu não soubesse, não me valeria de nada. Quem eram as ministras, quem eram as deputadas, eu as conhecia todas. Eu comecei a pegar entrevistas. Mas eu disse, está a faltar aqui uma voz. E nessa altura... a vantagem de assistir televisão com o teu pai. Teve muitos resultados, muitos resultados. O que era castigo virou um aprendizado. E eu disse, está a faltar aqui uma voz, porque naquela altura a ministra da Comunicação Social era a doutora Carolina Cerqueira. Eu falei, como é que eu vou fazer entrevistas num evento de mulheres da OMA sem falar com a mulher da área que eu sou, que eu atuo? Como assim? Eu tenho que falar com ela. Essa entrevista me deu emprego. Eu fui lá, eu cheguei
ao lado da cadeira em que ela estava sentada, eu falei, senhora ministra, como a senhora é muito mais bonita pessoalmente? Eu fiz lá todo um carinho e tal. E levei a senhora... Aquele namoro, né? Falei com ela e disse, eu sou nova, eu comecei hoje o meu trabalho e eu quero levar as melhores entrevistas. A senhora podia me dar uma entrevista? Ela falou, não, filha, eu não quero falar. Ela disse, não. Eu disse a ela, não diga não, experimenta. Experimenta. E ela disse, tá bem, quando acabar este painel, me encontra lá fora. E eu mandei o meu câmera ficar posicionado e eu fiquei na escolta da mulher. Assim, tipo, ela vai para aqui, eu vou para aqui, ela vai para ali. Marcação homem a homem. Completamente. Assim, eu ia jogar a defesa a sério. Vai para aqui, vai para ali, para aqui, para ali. Quando ela ia sair, o segurança dela tentou empurrar-me. Eu disse, a senhora ministra falou que falava comigo no final. E ela disse, verdade, eu falei. Quando eu estou a entrevistá-la, todos os microfones vêm a correr, todos os jornalistas... Mas só que eu comecei como exclusiva. Só depois é que vieram os outros microfones. Quando eu chego na Record, eu digo assim, a Angélica pergunta, com quem falaste? Falaste com a fulana, com a cicrana, com a beltrana? Nananã. Eu falei com todas estas, mas também falei com a ministra da Comunicação. Ela falou, com quem? Com a ministra da Comunicação. Ela disse, nós estamos a tentar entrevistá-la há muito tempo. A partir de hoje, você é funcionária da Record. Eu disse, que giro. Eu consegui algo que eles queriam há muito tempo. E foi uma entrevista bem solta, bem, porque estávamos num evento da OMA, mas eu não falei só sobre a OMA. Falei sobre o crescimento dos meios de comunicação privados no país, como é que ela, como ministra, podia fazer com que estes meios pudessem estar inclusos, pudessem ter o auxílio do Ministério e tudo mais. A própria ministra achou que eu tinha feito umas perguntas interessantes e tudo mais. Deu o número dela. Quando eu dei na Angélica, a Angélica ficou toda feliz e that's it. Aí eu comecei a trabalhar na Record. Começou então, na Record eu fazia tudo. Política, economia, sociedade, eu fazia desporto. Mas era desporto que eu queria fazer na vida. Então, eu trabalhava na Record, mas eu queria que eles me dessem liberdade para fazer desporto. E eu comecei a fazer desporto na Record. Aí foi se desenvolvendo, a paixão foi realmente se confirmando. Meu pai já não tinha mais do que me cobrar, eu já estava a trabalhar, eu já ganhava $500. Eu ganhava bué. Em dólares. Em dólares. Eu ganhava bué, $500. Tipo, eu fiquei muito feliz, já comecei a ganhar o meu primeiro salário e fui trabalhando na Record. E um dia eu vou fazer um evento no HCTA. Era um evento da SADC, que tinha muitos presidentes africanos e tudo mais. Eu já nem lembro qual era o evento. E tinha alguém que trabalhava na Zim que me viu e ele elogiou a minha forma de se desdobrar. Porque eu interpelava. Eu era uma menina, tinha 22 anos. Eu não tinha medo de nada, eu não sabia quem é aquela pessoa. Eu não mensurava o cargo à pessoa. Eu quero entrevistar essa pessoa, eu ia diretamente para aquela pessoa. Eu dizia, eu posso ter uma entrevista sua? A pessoa olhava para mim, tipo... Uma criança. Teve alguém que me disse, uma criança aqui. Uma criança aqui. Eu não... Então, pai, você voltou a perguntar isso. Eu não mensurava. Ai, não, eu ministro e tal. Eu quero que aquela pessoa fale comigo. Eu ia lá diretamente. Mas tem aquela casa dos seguranças e tudo mais. Mas até eles perceberem que eu estava a falar com ele, porque eu era uma criança. Ninguém dava conta de nada. Então, essa pessoa viu-me, eu a me desdobrar, ela disse, ai, tu tens muito jeito, tu devias trabalhar na Zimbo. E quando eu estava a conversar com um amigo que me deu boleia para casa, eu falei sobre o que aquela pessoa tinha falado e tal, ele disse, eu conheço, se tu quiseres fazer um casting na Zimbo, eu conheço alguém na Zimbo e tal. E ele falou com alguém, eu fui fazer o casting na Zimbo. E quando eu fui fazer o casting, o Walter, tem sempre que lhe dar crédito, ele disse, eu não te quero, nunca me tinha visto. Eu não te quero fazer reportagem, vamos fazer teste no estúdio. Porque na conversa prévia eu falei que eu gostava muito de futebol, de desporto, que o meu sonho era fazer desporto na televisão ou na rádio. E a nossa conversa acho que lhe fez despertar alguma coisa. Ele falou, vamos para o estúdio. Fomos para o estúdio, câmara e tal, teste. Ele falou, você vai apresentar o prolongamento. Eu falei, nunca. Eu não tenho, eu preciso ainda aprender, eu estou na fase de aprender. Ele falou, você vai chegar lá, mas eu vou lutar para que tu faças isso. E eu fui-me embora e depois ele também saiu da Zimbo, estava numa fase transitória. Mas antes dele ir embora, ele deixou o meu dossiê com o Guilherme Galeano. Ele disse ao Guilherme Galeano, não a deixes fugir. Ela vai apresentar os programas desportivos da televisão. E o Guilherme Galeano ligou-me e eu fui lá a Zimbo.
gostei nada do ambiente, era tudo gente que eu só via pela televisão, muito profissionais, tipo, eu fiquei com medo, essa é a palavra, medo. Vou trabalhar com esses coroas aqui, muito profissionais, tal, fiquei com medo. E o Guilherme Galeano foi muito acolhedor. Ele falou, não, tudo se aprende, você vai aprender, você vai começar. Eu falei, não quero, isso aqui, não. Fui-me embora para a Record, meu cantinho, o meu lugar, com os meus colegas, que tínhamos uma relação de irmãos muito boa e tal. Mas ele ligou-me pela segunda vez e para tentar me convencer a ir para a televisão. Só que desta vez ele disse, olha, ao invés de tu dizeres não, experimente por uma semana. Se tu não gostares realmente, aí nós podemos deixar-te ir e tudo mais. Eu disse, custa quê? Nada. Trabalho aqui no Bellas Business Park, eles estão aqui, dá para vir a pé até, então vamos lá. E comecei a fazer os meus testes à tarde. Eu trabalhava na Record de manhã até às 3, à tarde eu ia para lá. Eu também já não estava muito satisfeita com a Record porque eu estudava e não estava a dar para conciliar. E uma das coisas que o Galeano me prometeu é que eu continuaria a estudar. Eles não iriam interferir nos meus estudos. Tudo fariam para que existisse alguém, se eu chegasse muito tarde da minha reportagem, para que a minha reportagem fosse cuidada por outro jornalista. Então, eu comecei e ele me colocou a trabalhar com uma senhora, Sônia Costa, maravilhosa, Sônia, um beijinho. E ela me dava os melhores conselhos. Ela dizia, tu és muito nova, não podes ter medo, porque senão nunca vais crescer, não vais desenvolver, tens que enfrentar, tens que olhar de frente as pessoas, tu tens qualidade, então tu tens talento, tens que desenvolver o teu talento. E ela foi-me mostrando que eu podia fazer isso. Então, eu ouvi os conselhos da Sônia, mas mesmo assim eu disse, tá bem, vou pensar, acabou a minha semana, voltei para a minha Record. Eu falei, eu preciso me despedir bem da Record. E um dia eu estou nos Coqueiros a fazer uma reportagem e aparece o Dinho Soares e o Dinho diz, tu és a Jandira? Eu disse, sim, sou a Jandira. Ele disse, olha, eu vou ser o próximo responsável da redação desportiva da TV Zimbo e eu gostava muito de ter uma menina lá e tudo o que me falaram sobre ti foi muito bem falado, falaram muito bem sobre ti. E eu falei, não, eu não quero. Ele disse, não, vem, experimenta conosco e tal. Depois ligou-me o que foi, passou a ser diretor, William Correia. Ele disse, não, nós precisamos, ele é brasileiro, então no Brasil as mulheres têm espaço para falar sobre desporto. Lá foi uma comitiva, me convenceram. Lá eles me convenceram, fui para lá, assinei um contrato com Guilherme Galeano, que era diretor na altura, com a televisão, com a estação, e lá comecei. Tive 3 dias para fazer o meu teste, para começar a apresentar o Giro, um programa novo, ao 12:30. E lá fui, e errei muito no ar, e falei palavras que não devia. Quando eu acabei de fazer... Era ao vivo? Era ao vivo. Eu nunca tinha feito nada em direto e logo fui lançada às férias, assim. 3 dias de teste, né? 2, na verdade, porque o primeiro não aconteceu, 2 dias de teste. E na terceira vez que eu fui para o estúdio, já foi para gravar o programa em direto. Fui, assim, eu passei o fim de semana inteiro, madrugada, a assistir vídeos da Milena Ciribelli, brasileira, da Glenda, da Nathalie Gedra. Eu fiquei imersa nisso, a ver como é que elas faziam, o que é que elas faziam, como é que elas falavam, os gestos e tudo. Mas eu disse, e agora como é que eu faço a Jandira aqui no meio de tudo isso? Só que no último dia de ensaio, de teste, eu falei, e depois falei, bem-vindos ao Giro. Só que a minha realizadora disse, tu tens 2 câmaras. Na segunda câmara, tu não podes estar muda, tu tens que falar também. Eu falei, eu falo o quê na segunda câmara? Ela disse, não sei, vá para casa e pense em alguma coisa que você tem que falar na segunda câmara. Quando eu cheguei na segunda-feira, ela falou, pensou no que vai falar na segunda câmara? Eu falei, não. Ela disse, e o que é que vais falar na segunda câmara? Eu disse, não sei, no ar vai aparecer. Assim. E eu comecei, e eu dei os destaques na câmara 1, quando ela diz câmara 2, eu viro para a câmara 2 e digo, o Giro já está no ar. E ficou o slogan do programa. Like, assim. E bem espontâneo. Lá fui. Bem espontâneo. Eu não tive muito que pensar, o que é que eu vou falar, como é que eu vou falar? Eu acho que o desporto já nasceu comigo, a comunicação é uma coisa que eu tenho estado a desenvolver e tudo mais, então lá foi. E eu comecei na Zimbo, assim, apresentadora. E foi durante 10 anos, estive lá muito bem na televisão. Depois de um tempo,
acharam que eu devia fazer o prolongamento, eu comecei a moderar o prolongamento e foram anos muito bons. Muito bons. E aqui estamos, agora eu faço jornalismo digital. A nova tendência, né? É. Vou dizer o melhor só para... Não, é o melhor para puxar só aqui para a nossa... É a melhor forma hoje. Sim. Hoje é a melhor forma. Eu acho que respondeste umas 3 perguntas que eu tinha. Peço perdão. Está ótimo, eu gosto quando isso acontece. Citaste aqui algumas jornalistas brasileiras, por acaso ótimas, mas Boas. aqui em Angola tiveste alguma referência para te inspirar, principalmente na parte desportiva, não no jornalismo no geral, mas na área desportiva? Eu não diria que eu me inspirei nelas, mas eu achava que faltava gente jovem a fazer o que elas já faziam há muito tempo e muito bem. A Filomena, a Ana Cristina, a Filomena Reis, da Televisão Pública de Angola, a Ana Cristina na Rádio Nacional de Angola. Eu achava que naquela altura nós já devíamos ter outras vozes, outras mulheres. A rádio sempre teve, não é? Para além da Ana, tinham outras vozes. Sim. Acho que a Elsa La Salette, se não estou em erro, que também fazia nesta altura. Então eu achava que faltavam vozes femininas e a fazer de forma diferente, não tão comunicativa, assim, direto à informação. Faltava esse detalhe, na minha opinião. Por isso é que quando eu assustei, eu achei que eu não tinha qualidade nem capacidade para fazer o programa e tudo mais, mas quando tudo ficou definido, eu achei que eu devia fazer e devia fazer diferente, para ser uma nova linhagem, um novo formato. Por isso é que eu errei muito, porque era tudo novo, eu estava a experimentar e eu cometi muitos erros. Eu fiz coisas que as pessoas diziam quando acabava o programa: o que é que você fez? Por que é que você falou aquilo? Porque era tudo novo, tudo que eu fazia era... As pessoas diziam: ai, não faças isso, ai, não mexas muito o braço, ai, não mexas muito... Ai, tu tens muita expressão facial, ai, tu tens muita coisa... Era tudo muito novo e era tudo para ser lapidado, era tudo para ser orientado ainda. A caixinha nunca se abriu como tal e eu lembro-me que no primeiro programa eu fiz o programa todo, quando acabei o programa eu falei: see you tomorrow. O meu antigo chefe de redação disse: o que é isso? A tua gangue lá do teu bairro, entendeu? E a outra gangue. Você está a falar para todas as gangues. Então você não pode só comunicar diretamente com a tua gangue. Eu falei: mas eu sou jovem. Tipo, eu preciso falar com as pessoas jovens. Ele falou: você fala com jovens, velhos, crianças. E todo mundo precisa entender o que você está a falar. Agora, o que é isso? Eu falei: tá, isso aqui é para fazer? Não faças mais. Tudo o resto foi muito bem feito, então foi sempre um programa que acabava, tinha sempre alguma coisa para corrigir e para desfazer, porque eu achava que aquilo era... Porque quando tu vês televisão brasileira, tu achas que eles são malucos, tipo, que eles estão a fazer, mas tem todo um sentido, é toda uma comunicação diferente, para um público completamente diferente, nós temos as nossas próprias formas, os nossos próprios gestos, e aí então eu fui me moldando, fui aprendendo. Então foram estas mulheres, porque elas fazem isso há muito tempo. Eu achava: como é que elas fazem isso há tanto tempo? E não existe ninguém que ganhe interesse por fazer isso também, para fazer crescer o universo feminino dentro da comunicação desportiva. Porque a rádio sempre teve realmente mulheres que apareciam em jogos, em reportagens em direto, em emissão na cabine, mas a televisão tinha só estas duas senhoras, até, não sei se já mudou, eram os senhores e a Filomena e a Zurema Rodrigues, e não existia. E eu achava que faltava, então eu decidi mergulhar nisso também para fazer. Então elas acabam por ser referência, não na forma de fazer, mas na continuidade, na persistência, na longevidade, acho que essa é a palavra, como elas se mantiveram dentro deste universo. Eu fiquei aqui com duas dúvidas. Dúvidas não, são mais curiosidades, né? A primeira é que barreiras é que tu enfrentaste nesse mundo tradicionalmente masculino durante a tua trajetória? Muitas. Dentro da minha empresa, não. Como eu te disse, as pessoas sempre acreditaram. Mas quando eu ia para o campo, era muito complicado. Eu já ouvi alguém dizer: quem é essa? Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Como assim vai falar o quê? Se ela está aqui, ela tem alguma coisa para falar. Vai perguntar o quê? Então, existia sempre o estereotipo, quando eu conseguisse uma entrevista porque eu sou bonita, quando eu conseguisse alguma coisa porque eu sou jovem, quando eu chegava, eu já cheguei em meio de jornalistas e saúdo e ninguém me responde. Silêncio completo. Eu tive muita gente que me abraçou dentro da seleção nacional, na altura.
muitos jogadores que eram muito, muito acessíveis. Principalmente o Cali era extremamente com toda a gente e eu não fui exceção. Dentro da comunicação, eram mais os meus colegas do basquete e do handball. Eles eram mais abertos, mais solícitos, ajudavam quando eu tinha uma dúvida, eu podia perguntar. Mas no futebol, não tens noção. Não tens noção. É chegares num treino e tentarem te dificultar para fazeres uma entrevista, para falares, mas depois... Mas só por ser... Só por ser mulher. Mulher. Só por ser mulher e jovem. A pergunta que eu mais ouvi era, quem é esta? Essa saiu de onde? E depois começaram a ver-me na televisão, começaram a saber que o meu sobrenome é Panzo e começaram a fazer várias associações. Eu sou filha de muita gente que eu nunca vi na vida. Que o meu pai era... Então eles começaram a associar o meu nome a pessoas que tinham alguma visibilidade dentro do país com o mesmo sobrenome. Mas eu não conheço essas pessoas. Mas eu agradeço a essas pessoas porque me facilitaram em alguns lugares. E aí eu fui ganhando, mas depois eu fui ganhando o meu espaço pela forma como eu fazia. Os treinadores internacionais, eles eram muito mais acessíveis, porque eles estão habituados a ter mulheres a trabalhar com eles. Então eu tive muitos bons relacionamentos profissionais com treinadores, maioritariamente treinadores do que jogadores. Jogadores eram mais, tipo, eles se achavam muito jovens, moços, ricos, e que todas as mulheres iam querer alguma coisa com eles e também eu ia querer alguma coisa com eles, estás a entender? Então era mais difícil. Mas os treinadores, os diretores... Eu consegui depois construir bons relacionamentos profissionais, mas tive de eu começar a falar e a pessoa dizer assim, quem te passou as perguntas passou muito bem. Eu queria perguntar onde é que estão as perguntas. Eu tive um caso, uma vez, no estúdio, eu entrevistei alguém sobre vela, eu acho que era vela, e eu passei o dia a estudar. E o indivíduo, eu fiz as perguntas, quando acabou o programa, ele disse, o teu realizador sabe muito sobre isso. Ou seja, eu não podia saber. O meu realizador teve que me passar as perguntas em linha e nunca aconteceu. Eu nunca tive. Tudo o que fiz, eu estudava. Eu perguntava antes de ir para o ar. Eu estudava o perfil do meu convidado, do meu entrevistado, porque eu queria que a pessoa soubesse que ela podia conversar comigo, que eu tinha domínio sobre a base do assunto que nós vamos conversar. As minhas melhores entrevistas eram com as handballistas, as cracaças do handball, fantásticas. Eu acho que porque elas são mulheres e deverão ter passado também por algumas dificuldades, elas abraçaram muito bem. Eu, quando ia fazer handball, eu sabia que eu sairia de lá com as melhores entrevistas. Eu adorava fazer handball. Eu também tive muitas boas entrevistas com basquete. Os basquetebolistas gostavam de falar e eles eram muito dados às entrevistas. Eu entrevistei muitas vezes o Carlos Moraes, porque ele estava sempre disponível para falar. Então eu tenho muita gratidão ao Carlos Moraes, porque ele sempre falava. Eu ia lá para entrevistar, ele falava, mas um dia eu tive uma dificuldade, tipo, eu queria entrevistar o Cédric Soares. Lembram-se dele? Sim. E falei, Carlos, traduz aqui para mim. Ele falou, vai me pagar. Mas era muito bom. Eu gostava muito de trabalhar com basquete, com handball. Eu também gostava de trabalhar com futebol, mas só mais lá para frente, quando eu consegui construir uma reputação e tal, as pessoas começaram a ter, a compreender o que eu poderia oferecer e o que era, e aí eles começaram a falar e tal. E depois foi o futebol que me fez ter assim uma visibilidade maior dentro do país. Eu sou muito grata ao Girabola. Eu aprendi muito. Tudo o que eu sei sobre tática, técnica, qualidade individual, eu aprendi no nosso futebol. Hoje lá fora, quando eu vejo... E dizem que o Girabola não tem tática. Não, tem muita. Tudo o que eu sei, eu aprendi no Girabola. Eu tive 2 anos muito bons com o Dragan Jovic, que foi treinador do 1º de agosto. Sim. Eu conversava com o Dragan Jovic e ele dizia, Jandira, você não pode continuar aqui em Angola, você sabe muitas coisas. Acredita que acabava um jogo, ele me perguntava assim, o que é que você achou do jogo da minha equipa? E eu conseguia explicá-lo. Por que é que o Ari Papel fez aquele movimento, o Gelson Dalla, o moçambicano que jogava no 1º de agosto, o Jumice. Eu conseguia explicá-lo porque é que os jogadores fizeram aquelas movimentações, porque é que ele conseguiu marcar, porque é que ele conseguiu ganhar. E ele dizia, como é que você sabe tudo isso? Eu aprendi tudo isso no Girabola. Tudo. É que nós temos muito a ideia de que o nosso futebol é todo mau. Não. O dirigismo no nosso futebol precisa melhorar, porque nós temos muita qualidade técnica. Os nossos jogadores, eles têm qualidade técnica, porque uma criança que aprende a jogar no bairro,
Ele não tem outra coisa para desenvolver senão técnica. Porque ele joga entre cacos e pedras. Entende? Então ele precisa encontrar o melhor terreno para poder driblar a bola, para não furar a bola, para ele não pisar num caco, para não se aleijar, para ele não pisar numa pedra, para não ferir o seu pé. Então ele vai passar por tudo isso. Nós vemos hoje em dia o Lamine Yamal. O Lamine Yamal, o que lhe fez um jogador com muito bom recorde técnico, é o que ele aprendeu na rua, futebol de rua. E depois ele desenvolveu a treinar com um cão. Com um cão, ele fintava o cão dele. Por isso, nós vimos ele brincar na Liga dos Campeões como brincou na temporada passada. A driblar todos os mais velhos, sem qualquer medo, porque ele jogava na rua. E nós, em Angola, jogamos muito na rua. O nosso futebol é essencialmente do bairro. Então, isso está no nosso jogador. A qualidade técnica o nosso jogador tem. O que ele precisa é de melhores condições para desenvolver a sua técnica. E isso não depende dele, depende de quem dirige, quem tem as políticas, quem define por onde é que vai o futebol, por que caminhos vai, onde vamos jogar, como vamos jogar, o que vamos fazer, como vamos fazer, que modelos, que tipologias. Isso já não depende do jogador. Isso depende de quem dirige o futebol. O nosso dirigismo, sim, tem problemas. Os nossos jogadores têm muita qualidade. Então eu aprendi tudo isso no gira-bola. Técnica, tática, movimentação futebolística. Hoje, quando eu vejo um jogo de Liga dos Campeões, eu sei, porque eu aprendi. Eu sou muito grata a tudo que o gira-bola me deu. Eu trabalhei por mais de 5 anos, diretamente, diariamente, em treinos. Treino porta fechada. Depois eu ganhei algum respeito. Treino porta fechada, todo mundo vai embora, eu fico lá, assisto. Assisto o treino, porque eu queria aprender, porque eu conversava com as pessoas, porque eu perguntava por que aquele jogador está a fazer aquele movimento, por que ele está a fazer diagonal, por que aquele está a correr na linha, por que aquele está no meio campo. Eu perguntava para poder aprender e eu fui aprendendo tudo e observando. E depois, quando eu via no jogo, eu não me assustava. Eu me achava que todo mundo me perguntava qual é o 11 da equipa X. Eu já sabia de cabeça. Eu achava fantástico isso. Então, tudo isso eu aprendi dentro da nossa competição. Depois nós conseguimos ter outra qualidade, que era o 11 de novembro, e nós conseguíamos ver o jogo de cima para baixo. Aí tu conseguias ter uma visão panorâmica muito boa, diferente dos coqueiros, por exemplo, ou da Cidadela, era completamente diferente. Então, eu tive muitas barreiras, mas eu superei-as todas, graças a Deus. Não é dificuldade, vou dizer, a experiência que tiveste com o sobrenome, eu já disse aqui que também tive com a Marcelina Chiala. Até o... Não só, né? Tens mais. Também. Não, mas... Agora tens o KLFC. mas com a Marcelina, depois eu descobri que isso afinal era uma vantagem, então fui usando. Eu também descobri, eu percebi que era uma vantagem. Tinha um senhor que era guarda-redes do Petro, de Luanda, que treinava os guarda-redes também, o senhor Panzo. Ele chegava lá e dizia filha, e todo mundo à volta acreditava que eu era filha. Eu achava pai, eu achava máximo isso. Tinha uma outra pessoa que era tipo de estado e tal, e as pessoas diziam, você é filha? Eu dizia, eu sou sobrinha, não sou filha, sou sobrinha. Só sobrinha, não sou filha. Minha favorita. Eu disse que tinha 2 dúvidas, a outra tem a ver com, falaste aqui que passaste pelo Cefojor, e das correções que tiveste quando passaste pela Zimbo pela primeira vez. Isso é algo que eu tenho reparado já há um tempo. Não é uma crítica, atenção, mas é uma dúvida mesmo. Às vezes fico com a impressão de que as pessoas que que fazem o curso de jornalismo e passam pelo Cefojor são moldadas de uma certa forma, são, entre aspas, obrigadas a falar de uma certa forma. Dá uma impressão que todos os jornalistas, principalmente os novos, falam todos iguais. Então, não sei se é algo que lhes é implementado na sua formação, como é que é, mas eu fico com essa impressão. O nosso país é muito novo, né? Nós temos 50 anos de independência. Mas as pessoas que vivem no nosso país são algumas mais velhas. E nós temos uma geração jovem também muito grande. O nosso país, a média de idade é entre 24 e 25 anos de idade. São muito jovens. Mas, até chegarmos à minha fase, todos eles passaram por professores que são renomados, como a doutora Gabriela Antunes, né, que era a mais falada. Então, parece que se criou um padrão. E depois nós temos uma ligação emocional e de todas as formas com a nossa antiga colónia. E parece que todos nós precisamos falar de uma determinada forma, um determinado padrão.
o que ensinam no Cefajor ou exigem, e não sei se até agora se faz isso, é que nós precisamos falar bem a nossa língua de comunicação. Só que nós mesmo, na nossa convivência diária com os nossos primos que vêm do interior ou de outras províncias de Angola, nós nos ríamos quando os nossos primos falavam com o sotaque da sua região de origem. Então, o que se tentava era anular isso, não sei se essa é a palavra correta, mas acabar com o nosso sotaque. E com a nossa forma originária de falar. Então, para que as pessoas fossem aceites, elas precisavam se moldar. E elas precisavam falar de uma determinada forma. E o que há hoje na geração de que eu faço parte é imitação. É bem diferente da geração de 75, 80, 60 que estudou jornalismo. Eles são eles mesmos, mas com a exigência de falar o português, com abrir e fechar de vogais como deve ser e tudo mais. Eu nunca vou saber quando é que eu estou a fechar demasiado, quando é que eu estou a abrir demasiado. É muito complexo isso, porque eu tenho o meu meio envolvente e as influências das línguas. Eu sou filha do norte e do sul de Angola. Eu tenho as envolvências dos meus parentes na minha forma de me comunicar. E eu carrego, porque eu tentava gozar com os meus primos que vêm do sul e eu ficava com o sotaque deles. Eu tentava gozar com os meus primos que vêm do Uís e eu ficava com o sotaque deles. Estás a entender? Então, quando dizem, você afina. Eu não afino. Eu apanhei essa fase em que as pessoas exigiam que nós tínhamos que falar um português claro, limpo, em que não tinha que ter sotaque, não tinha que carregar muito, não tinha que abrir muito a vogal, não tinha... Essas coisas todas são muito difíceis. Por isso é que agora trabalho na internet, é mais fácil. Aí não há regras, né? Existem regras, né? Sim, entre aspas. Ter domínio da nossa língua de comunicação. Sim. Eu acho que o mais importante tinha que ser que nós tínhamos que saber falar os verbos, os tempos verbais, saber os pronomes. Isso aqui seria o mais importante para nós podermos ter uma comunicação. Então, mas o que existe hoje na minha geração é a imitação. A imitação é que fez com que tudo se estragasse mesmo. Porque as maiores audiências, nós ouvíamos os radialistas de maior audiência, os jornalistas de maior audiência, e depois isso começou a ficar como, não, esse tipo é que faz bem, aquele tipo é que faz melhor. Não, essa linha que é boa, aquela linha que... Uma coisa é criação, outra coisa é imitação. Quando eu falo criação, não estou a falar invenção. Porque a caneca ela foi inventada em 1900 e agora o que existe? Por exemplo, vocês colocaram aqui para o desporto. Isso é uma criação. Né? É uma coisa diferente, é novo. Agora, a imitação é você querer, até na tua entonação de voz, falar como a pessoa que você gosta. Aí é muito complicado. Infelizmente, isso é o que nós vemos hoje na nossa comunicação, nos mais jovens. Existem jovens muito bons que têm formas próprias de se comunicar. E eles estão lá, mas só que os que têm visibilidade são os que tendem a imitar quem já fez o seu percurso, quem já fez o seu caminho. Isso aí não é possível, porque fica uma coisa que dói o ouvido até, que é bem... Eu também recebia muitas críticas, mas eu também consigo criticar outras pessoas, porque chega uma altura em que já não dá, eu consigo fazer avaliações. Por exemplo, eu em Angola sofria muito, as pessoas diziam, você afina. Eu fui para Portugal fazer formação e eles achavam que eu era portuguesa, talvez porque eu afino mesmo. Talvez porque eu afine mesmo, mas eu não acho que eu afino, eu acho que eu tento comunicar-me dentro dos padrões da língua. Isso aqui é bem diferente de falar está muito difícil, ou o penível, essas coisas aqui. Isso assim, eu acho que isso é afinar. Agora, fechar e abrir vogais é uma coisa bem complexa que eu vou, em algum momento, com certeza, porque eu não sou de uma criação da burguesia, tipo, eu não sou de uma criação de Vila Alice, de centro de Luanda, eu sou do bairro de Luanda e que eu fiz um grande esforço para que a minha linguagem se adequasse, para que a minha comunicação não fosse como eu falo com os meus amigos na rua, porque ela precisava ter um nível para comunicar para vários estratos da sociedade. Eu fiz um esforço.
E se eu estiver a errar, diga-me, olha Jandira, essa pronúncia escreve-se assim, mas pronuncia-se desta forma para eu aprender. O que existe, por outro lado, é que os jornalistas consagrados, mais velhos, os que aprenderam muito bem, os que são melhores, eles não conseguem ser críticos com... Crítica construtiva, no caso? Não é crítica construtiva, vou usar a palavra da moda, com compaixão, entendes? Por exemplo, se o teu nome é Avelino Kiala, se eu falar o Avelino, tá entendendo? O E está aberto, mas eu não tenho que falar Avelino, tenho que falar Avelino. Então, se me disser, Jandira, você escreve E, mas você lê um E mais fechado, não tão aberto, eu vou aprender. Agora, se eu dizer... O Avelino tem um podcast muito bom e ele disse, essa menina se fala o quê? Não sabe falar. Eu não vou conseguir aprender. Ele vai me reprimir. Ou se eu disser o Avelino, estou a fechar, né, o teu nome, ele vai dizer, olha, estás a usar o E muito fechado. É para estar entreaberto. Estão a ver a complicação que é? Tem que estar entreaberto. Tem que estar entreaberto. Português é difícil. Tem que estar entreaberto. E se ele me for explicar que se escreve de uma forma e se pronuncia de outra, eu vou ouvir. Agora, se tu vies com 2 pedras para me atirar, claro que eu vou continuar a errar. Eu vou achar que o que eu estou a falar está certo e que tu só queres mesmo que eu aprenda como você fala. E tem esse problema, que as pessoas querem que nós falemos tal como eles falam. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai falar tal e qual. Existe um outro nível de pessoas que tiveram outros acessos, que tiveram outras formas, que é super natural para elas, que flui de forma genuína e tranquila. Outras, como eu, tiveram que aprender. Tiveram que melhorar. Eu, entre as minhas turmas que eu fiz de locução, eu já era uma das melhores. Então, imagino o nível até peneirar tudo e depois trazer tudo para cima. Tem gente que fala em economia, quando é economia, estás a entender? Então, nós temos que entender onde é que estamos, qual a nossa realidade. E alguém que fala em economia não pode ser proibido de falar, porque nada neste mundo é tal e qual. Tudo se aprende, tudo se desenvolve. Então essa pessoa não pode ser dita, essa pessoa, você nunca pode falar no microfone porque você não sabe falar. Não! Estude, procure, pesquise, entenda, aprenda, desenvolva, pratique. E depois vai se tornar fácil, vai se tornar natural e genuíno. Eu não sei dizer exatamente se as pessoas aprendem um código, mas existe uma coisa que estragou muitos bons comunicadores, que é a comparação e a imitação. Isso existe. Digo isso porque, pronto, e fizeste-me lembrar de um ponto, é que às vezes parece que estamos a ver muitos Ernesto Bartolomeu. Porque as pessoas não conseguem perceber que o Ernesto é um processo. É trabalho. São anos. Para que ele chegasse ao ponto em que chegou. Ele é de uma fase, de uma geração completamente diferente da minha, da nossa. Mas eu acredito que também quando ele chegou, existiram coisas que precisaram ser limadas. Só que nós não vimos, nós não acompanhamos. Estamos a apanhar o produto final. Entendes? Para tu poderes ver a ponta do iceberg, precisas saber o que é que tem na base. O que é que está a suportar. O que é que tem. Hoje tu tens um estúdio aqui, mas tu começaste por escrever. Depois começaste por fazer áudio, só áudio. Agora tens áudio e imagem, que é audiovisual. Então as pessoas precisam... Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nem é para amanhã, queremos tudo para ontem. E quando nós vemos alguém aqui, nós dizemos, eu faço melhor. Experimente. Experimente para saber que é difícil. Que é muito difícil. Entende? As pessoas nos veem a fazer vídeos nas redes sociais e acham que é simples. As pessoas acham que é muito fácil. Agora vá lá, experimente e faça. Olha, é engraçado. Hoje de manhã vi um vídeo de... numa fanzone, tinha um guarda-redes e vários adeptos passavam por lá para chutar a bola, tentar marcar um golo. E todo mundo errava, uns mandavam para o lado e tal. E alguém comentou uma cena interessante. Ele disse, olha, todos estes são aqueles que ficam nas redes sociais a criticar os jogadores profissionais que falharam. Nenhum deles acertou nem sequer na baliza. Imagina. É exatamente nós queremos sempre criticar o outro porque da nossa cadeira, do nosso conforto, é simples, fácil. É muito fácil. As pessoas dizem que eu fico em cima do muro. Eu não fico em cima do muro nas minhas análises. Porque
eu já vivi muitas experiências com o futebol, então eu consigo me colocar, porque o meu marido é ex-futebolista, e eu consigo me colocar no lugar daquela atleta. Porque eu tive um atleta em casa. Porque eu sei como é difícil para os atletas, para que eles consigam fazer o que têm que fazer. Então, eu consigo entender um dia mau. 2 não, critico também. Eu consigo entender, porque eu consigo entender um dia mau, mas se jogar na quarta mal e jogar no sábado, aí já no sábado não tenho mais o que fazer, né? Eu vou te criticar, mas é muito difícil o que os outros fazem, até nós começarmos a viver realmente o que os outros fazem. É como esse exemplo. A bola pesa. A bola tem peso. E nós achamos que o remate dele foi fraco. E nós não sabemos como é que ele colocou o pé na bola. O que influência teve o movimento anterior que ele fez para chegar àquela bola. Mas como nós vemos o futebol de forma muito apaixonada e tudo mais, nós achamos que não, eu faria isso melhor. Até eu marcava aí. A minha avó marcava isso. Isso aí eu faço melhor, eu consigo ser melhor. Entende? Então é como os jornalistas, tu vês um programa com super audiência, como é que ele faz, como é que entram as músicas. Por exemplo, no domingo eu estava a fazer uma viagem da cidade para o Quilamba e estávamos a ouvir uma rádio e as músicas são as mesmas até hoje. As músicas de fim de semana nas rádios são as mesmas. Isso não é uma crítica, mas é o conforto que há. Mas quem sou eu para criticá-lo? Porque para desfazer aquela playlist e construir uma nova, deve dar um trabalho que ele não quer dar mais aquele trabalho. Eu não sei se no lugar dele eu não faria o mesmo. Entendes? O meu irmão pergunta sempre, eu nunca me esqueci isso, quando vamos às festas e tal, meu irmão diz, mas no Brasil já não lançam mais samba, tipo, desde 2000 e tal. Estás a entender? Porque eu não sei se é preguiça, se realmente não existe, porque depois a forma de criarem os samplers também mudou e depois para fazer os remixes e mixes também se calhar fica difícil. A grande time que ganha não se mexe. Vamos embora com o mesmo, estás a entender? Então, quando nós só vemos o que já está feito, o produto final, é muito fácil nós acharmos que conseguimos fazer igual. Mas, na verdade, não, porque nós não conhecemos o processo. Nós não sabemos por onde começou. É muito fácil dizer, vou criar um podcast como o do Jô e do Avelino. Vá lá, experimente. Você não sabe o microfone, a qualidade do microfone, a luz, tudo isso são os elementos, os componentes que vão fazer. Mas para eu chegar ao nível de ter a possibilidade de convidar alguém para que ela acredite em mim, que venha para a minha casa ou para o meu estúdio, que fale comigo, isso é um processo. Já existiram várias caminhadas, já existiram várias coisas, já aconteceu muito. Eu já estive com essa pessoa em um momento em que quando eu lhe disser que eu tenho um podcast, ela vai dizer, uau, como você cresceu? Eu quero contribuir. Estás a entender? Tu me disseste, Jandira, estás em Luanda, tens um tempo. Eu tenho. Agora eu vou. Porque eu quero contribuir. Eu quero que tu saibas que eu estou feliz que tu estás bem, que tu estás a fazer isso, que o teu trabalho está a crescer, que o teu trabalho está a desenvolver. E se eu puder ajudar, eu quero. Estás a entender? Então, nós precisamos olhar assim para aprender. Depois eu chego aqui e eu pergunto, então, esse microfone, não, esse dinheiro só tu tens. Essa mesa, não, isso aí, entendes? Porque depois tens que respeitar também o que o outro conseguiu fazer. O que nós temos hoje, infelizmente, é que nós queremos nos comparar e depois achamos que o outro faz é muito simples e nós queremos o mesmo resultado amanhã quando começamos ontem. Não é possível. Não, acho que já acabaste com as dúvidas polêmicas. Bom, eu ia recuar um pouquinho. Primeiro, aqui, quando falam do girabola, eu fico muito, muito feliz, porque eu defendo muito o girabola e... Não é fácil. Não é fácil, então... Girabola. E ia tocar no... Falaste aqui sobre ter de estudar muito para as entrevistas. Isso. Sentias uma pressão em ter de fazer mais, primeiro por seres mulher e depois por seres muito jovem na altura? Sempre, todos os dias, já de hoje. Quando eu fui fazer a estreia no Prolongamento, lá está aquela coisa de que vai fazer o quê, vai falar o quê. 2 convidados, né? Não vou aqui expor, disseram, vais aguentar? O teu namorado vai aceitar que tu saias daqui tarde? Você não vai ter família. Isso não é vida. Você é muito jovem, você não deve fazer isso. Vais saber perguntar, vais conseguir gerir aqui esses 4 homens e tudo mais.
Antes do programa. Antes do programa. Sem pressão. Você vai jogar com o TP Mazembe, Lubumbashi, como que a gente faz, né? Na divisão do jogo. 50 mil pessoas e não sei o quê. E eu ouvi eles a falar e tal, e eu estava lá concentradíssima, porque, como eu falei, eu estudo, eu assisti vários programas anteriores para conhecer características dos indivíduos com quem eu iria conversar. Eu sei quem é que gosta de interromper quem é que gosta de entrar no meio da fala. Então, eu estudei tudo isso. E quando eles começaram a perguntar isso, eu só sorria. Eu só podia fazer aquilo, eu só sorria. Não vais conseguir ter marido. Ninguém vai aceitar que a mulher dele trabalha até muito tarde. Graças a Deus, meu marido não se importou com isso. Graças a Deus. E eles falavam essas coisas antes do programa começar. Meu programa de estreia. lá começou o programa e eu fiz o programa e tal, e no primeiro intervalo um deles falou assim: muito bem, Jandira. Eu falei, já não estamos mal. Ele tinha receio do que eu seria capaz de fazer. Ele já me diz ao primeiro intervalo, depois de meia hora, não, está ótimo. No segundo intervalo o outro também disse, até agora. Já tinha passado uma hora. Estou à espera do momento em que vais cair. Até agora estás a conseguir. Quando acabou o programa, os dois falaram, eu não estava à espera. Foram bem francos, bem honestos. Eu não estava à espera. Eu achei que tu ias te perder no nosso meio, mas nos colocaste cada um no seu lugar. Eu disse, eu estudei-vos. Eu falei isso, eu estudei-vos. E um disse, ok, parabéns, não tenho nada para dizer, o programa correu bem, conseguimos falar de todos os assuntos, conseguiste conduzir e tudo mais. E foi. E era todos os dias essa pressão. Porque eu fazia um programa em direto, que era o Giro. E se eu falasse, eu podia fazer um programa de 25 minutos muito bom, e 25 minutos muito bons, lá está, português, 25 minutos muito bons e 30 segundos péssimos, aqueles 30 segundos marcadíssimos. Eu comecei a aprender que não importa só como eu começava, eu tinha que saber terminar. Depois no prolongamento a mesma coisa, não importava como é que eu começava, porque não importasse o quão bem eu fizesse metade ou mais de metade, o que eu fizesse mal é que ficaria. E eu tinha muita crítica interna também. Porque, não, uma miúda do bairro, na televisão, não devia, não. Tinha muita coisinha, mas quando fôssemos falar de qualidade de trabalho, aí as coisas se esvaziavam, entende? Então, é muito importante que tu estudes e não cesses. E eu via muita televisão. Eu consumia muito tudo. Ler jornais, ver televisão, ver outros que fazem o mesmo, como fazem, como moderam, como dominam os seus interlocutores, os entrevistados, os que acompanham o painel. Eu estudava muito. Eu vivi muito intensamente isso. Por isso é que eu disse, não, vou dar uma pausa. Eu preciso perceber se é isso que eu quero fazer continuamente, se não. Porque eu já estava a fazer no piloto automático. Eu já sabia que a segunda-feira eu ia ter prolongamento. Já era uma coisa... Eu já estava a perder assim, o prazer de fazer a coisa. E eu disse, não, está a ficar muito automático. Eu preciso parar. E hoje as pessoas dizem que eu estava no meu prime. As pessoas acham que eu estava muito bem, mas eu internamente não estava na minha melhor versão, porque a minha melhor versão podia ser muito melhor, só que tinha muita pressão, muita pressão, muita. Não tinha a ver com a tua própria exigência? Também. Tu não tens noção, eu nunca gostei de me ver. Eu sempre achava que eu não tinha feito o suficiente, que eu precisava fazer mais, que aquilo não estava bom. Quando alguém me elogiava, eu achava que a pessoa estava a mentir. Quando alguém dissesse assim, o programa ontem, eu dizia, é só para que eu fique feliz. Não é a verdade, o programa não foi bom. Porque eu começava a ver, 5 minutos depois eu desistia. Porque eu não entrei como eu devia, eu tinha sempre uma expectativa. Para mim não era, o importante é que foi feito. Não, eu quando visse... Lá está, também eu comecei a gostar de me ver quando eu já estava no piloto automático. E eu me perguntei, eu estou a gostar porque eu já estou cansada, eu estou a gostar porque eu estou mesmo a gostar. Eu preciso entender isso. Então eu disse, não, eu vou dar um tempo, eu vou me afastar. Eu comecei a criar conteúdos e eu não assistia os meus vídeos. Eu achava horríveis. Horríveis. Quando as pessoas diziam, gosto muito do teu conteúdo, eu dizia,
Nem eu gostei. Só que eu tenho alguém em casa, que é o meu marido, só que ele é muito suspeita. Mas ele nunca fala que eu não estou bem. Ele fala sempre que eu estou bem. Mas também quando ele não gosta realmente, ele fala que eu não fiz bem, que eu podia fazer melhor. Então eu já comecei a entender, não, eu disse, não, esse aqui está a falar de verdade. Esse não está só a falar por falar. E eu fui melhorando. Mas eu sou muito, eu tinha uma exigência própria muito, muito grande. Muito, muito grande mesmo. Que era horrível. Hoje eu consigo perceber que era horrível. Era mau para uma jovem mulher que tinha... Eu não tive aquilo, vamos sair na sexta-feira. Vão vocês, eu tenho que estudar. Por exemplo, vou fazer um futebol amanhã. 1º de agosto, não sei o que, do Mochico. Qualquer equipa do Mochico. Imaginem, Bravos do Maquis, do Mochico. 1º de agosto, Sagrada Esperança da Lunda Norte. Eu precisava saber quem seriam os jogadores da Lunda Norte, como é que jogaram na semana passada, quem jogou, qual foi a sequência de titularidades da equipa. Porque quando eu fosse fazer o jogo, eu não queria perguntar, porque eu achava que seria vergonhoso perguntar. Já agora, Jandira, como é que tu fazias isso tendo tão pouca informação? Só tudo o que a Angop podia me dar. O que a Angop me oferecia, porque não temos onde buscar mais, o nosso grande acervo de dados é a Angop. Então, tudo o que a Angop me oferecia, eu pegava, o que a Angop me oferecia, e eu fazia questão de chegar cedo no estádio para manter contacto com o pessoal da equipa que vinha, por exemplo, de fora de Luanda. Imagina que vem o Bravos do Maquis, como eu falei. Eu precisava manter contacto com quem quer que fosse. Com o roupeiro, com o massagista, com qualquer elemento. E eu perguntava, esse jogador aqui está convocado? Tem cartão amarelo? Está aqui? Vai jogar? Não vai jogar? Este jogador aqui jogou na semana passada? Está disponível? Não está lesionado? Com qualquer pessoa para poder ter a informação e depois quando o jogo começasse, porque depois no final do jogo já perdeu, empatou, já teve um problema de arbitragem, ninguém mais vai prestar atenção. Sim. Então eu fazia questão de chegar mais cedo para poder colher informação e com as informações que eu tinha, depois eu conseguia construir a minha notícia com dados, porque depois também a gente inventa dados às vezes para as coisas poderem acontecer, entender? Então, para não ter uma coisa não tão verídica, eu preferia chegar mais cedo para poder ter informações, ou os jornalistas que acompanhavam aquela equipa, quando vinham para Luanda, tem que se desenrascar, tem que se virar para os 35, ir lá buscar dados antigos do Jornal da Angola, do Jornal dos Desportos, e Angop, essencialmente a Angop, porque eles davam o 11 inicial das equipas, né, e ficava gravado. Depois, no final do jogo, quando o colega escrevia a notícia, tinha sempre em rodapé o 11. Quem levou o cartão amarelo, quem não levou, o 11, eu não sei se até hoje eles continuam a fazer isso. Então, eu aproveitava muito isso na Angop, muito mesmo, muito. Já agora, jornalismo desportivo em Angola, como é que tu vês o momento atual? Eu acho que, se olharmos para o tradicional, ele continua muito igual. Mas se incluirmos o que é a novidade, que são os portais que falam essencialmente sobre desporto, ainda não é o que nós poderemos ter. Porque é o princípio. Estamos a começar. E quando começamos, nós começamos como começamos. E depois vai se organizar. Então, eu acredito que nós temos muita margem para crescimento. Nós temos muita margem para desenvolvimento dentro da nossa área. Eu ontem falava com um moço que me transportava no táxi dele, que nós estamos a ter tecnologia no país. Hoje em dia, a tecnologia é que dá o input para o desenvolvimento dos países no mundo inteiro. Então, a tecnologia está a chegar para nós de forma tímida, mas ela está a chegar. Eu, quando saí de Luanda, eu não chamava um táxi no aplicativo. Hoje eu chamo um táxi no aplicativo. Quando saí de Luanda, eu não comprava comida no aplicativo. Hoje você consegue que te chegue a casa a comida. Então, tudo isso vai trabalhar em prol do desenvolvimento de todas as esferas da nossa sociedade. E o desporto, o jornalismo desportivo não vai ficar de fora. Vocês vão ser a maior referência de podcast desportivo em Angola. Hoje pode não ser, mas vai ser. Porque é tudo o que eu dizia lá atrás. É um caminho. Nós vamos construindo esse caminho. As páginas não têm critério. Tudo bem, estamos a começar. É o princípio, é o começo das coisas. Em algum momento isso tudo vai se desenvolver. E a televisão, a rádio, o jornal, a Angop, que se cuidem. Porque depois nós vamos ser as fontes para eles.
se eles não se desenvolverem para este setor. Eles precisam entender que o caminho é este. Porque tu tens hoje várias páginas, algumas vão se diferenciando das outras, vão crescendo. Ainda existem páginas que são dependentes dos jornais e das rádios, mas umas têm fontes próprias já, conseguem dar as próprias notícias. Então eu acho que o desenvolvimento para nós também vai chegar. Eu acho que hoje nós não somos a mesma coisa de 1990. Eu acho que o jornalismo desportivo em Angola evoluiu e se desenvolveu muito. Tem menos qualidade. Tudo bem. Quando é para começar, para refazer, as coisas se misturam, mas depois vai chegar a uma altura em que vamos dividir o óleo da água, o azeite da água, o trigo do joio. E depois quem estiver realmente em melhores condições vai crescer, vai acabar por se desenvolver muito mais e os outros vão começar a ter isso como espelho, como modelo de como fazer e como aprender. Agora está tudo muito numa base. Nós agora temos até uma associação de jornalistas desportivos, não temos? Então vai se organizar, as coisas vão acontecer. Eu acho que hoje nós estamos melhores em termos de volume. Podemos não estar melhores em termos de qualidade. Em algum momento vamos chegar à qualidade, mas para que exista qualidade, é preciso que exista quantidade para depois se dissociar a quantidade da qualidade. E esse tempo também vai chegar para nós. Então eu acho que sim, que nós estamos a crescer. Eu vi o vosso podcast com o Romielson. É muito jovem. Tem opiniões muito boas, tem opiniões muito próprias. Hoje, se calhar, ninguém lhe presta atenção, mas em algum momento ele vai entrar na qualidade. E quando ele entrar na qualidade, depois ele vai ser um modelo para os outros. Existem muitos jovens a criar conteúdo nas redes sociais, porque gostam disso. Uns vão fazer porque gostam, outros vão estudar, vão se especializar, vão aprender a diferenciar a emoção da razão, a paixão do que é critério. Quando tudo isso se englobar, tudo isso acontecer, deixarmos de ter cabritos. Sabe o que é cabritos, né? Quando deixamos de ter cabritos, tudo vai se desenvolver, entende? Porque nós temos qualidade, mas depois nós temos alguns vícios dentro da nossa comunicação que são péssimos. Mas vai chegar um tempo em que jovens como eu e muitos outros que não vão querer fazer parte desse universo dos vícios, que vão acabar por fazer com que se peneire tudo e só passe o que realmente deve passar. Mas em termos de qualidade, agora eu acho que nós não temos muita, mas em quantidade nós estamos a crescer. Okay. Batendo ainda um pouco mais no jornalismo tradicional, nós temos alguma dificuldade em encontrar coberturas mais profundas, investigativas, humanas, e fica a dúvida. Alguma dificuldade, seja, recursos, ou estamos habituados a fazer o básico? Eu acho que eu não saberei te responder isso, Jó, com muita franqueza, mas eu vou emitir a minha opinião. Eu acho que nós temos muitos bons profissionais. Conhecimento, domínio, capacidade para fazer. Só que nós temos uma realidade do comodismo. Nós somos muito cômodos. Eu me senti que eu estava cômoda e eu decidi me retirar para olhar de fora, para ver de longe. E eu podia fazer aquilo. Eu tinha condições para fazer aquilo. Eu me preparei por anos. De 2014 até 2018, 4 anos. Eu estive a me preparar para sair. Para poder olhar o que eu fazia de fora. Para tentar entender porque que eu estava a fazer aquilo como eu estava a fazer. Há uns que não têm essa possibilidade. Então continuam, permanecem no comodismo. Porque precisam de estar onde estão, precisam de fazer o que estão a fazer. E eu não condeno ninguém. Cada um sabe exatamente o que faz. Não falta qualidade. Em Angola nós temos um grande problema, que são as fontes. As pessoas têm medo de falar. As pessoas têm receio de se expor. Eu vou te falar, mas você não pode dizer que eu te falei. Tá bem, o jornalista sabe que deve guardar essa fonte, que deve preservar. Você não precisa. Não, eu não posso falar porque eu tenho... é o meu lugar de trabalho, é o meu salário. Então, para tu fazer jornalismo investigativo, tu precisas ter fontes. Alguém precisa te dar uma pista. Por exemplo, eu lembro-me que em 2011, eu já não vou lembrar que ano foi, 15. Quando é que o francês foi nosso selecionador de basquetebol? O Bernard? Não, de basquete. O Michel Gomes. Michel Gomes. Que perdeu lá Antananarivo. Que deixou o Cipriano. Que deixou o Cipriano.
13, 14, 14? O Afrobasket em que o Cipriano não foi. Acho que foi 15. Sim, Que o Cipriano não foi. Eu recebi uma mensagem assim, bomba, Olímpio de fora da convocatória para o CAN, para o Afrobasket. É uma fonte anônima. Eu nunca vou revelar quem foi essa pessoa que me passou essa informação. Eu fui falar que essa notícia era verdadeira. Ninguém acreditou em mim. Só no dia seguinte, quando a Rádio Nacional, através da Rádio 5, trouxe a informação, é que as pessoas acreditaram. Então, as fontes, elas se fecham. Quando eu recebi essa informação, eu falei para quem eu devia ter falado e eu liguei para alguém da federação e essa pessoa da federação disse: quem te falou isso? É mentira. E tudo mais. Não. Porque ela achou que ela estaria a ser a primeira pessoa a confirmar aquela notícia para mim. E não era ela não era a primeira pessoa. Eu recebi a informação, eu perguntei a outra pessoa, a pessoa disse, yeah. Só fez assim, yeah. Então eu queria ter uma terceira opinião, né, para poder validar o que eu tinha como informação. Então as pessoas têm medo de se abrir, de falar. Existem jogadores que colocaram processos agora a clubes de futebol, mas há 5 anos, se tu fosses perguntar, entendes? Ninguém falaria, os jogadores não falariam porque teriam medo das suas lideranças. Os jogadores não se abriam, os dirigentes não falam. Se tu fores entrevistar o dirigente, ele vai te dar uma resposta vazia, porque ele ignora o teu trabalho, porque ele desvaloriza o que você está a tentar fazer. Infelizmente isso é a nossa realidade, isso acontece, ou aconteceu muito. E então, para tu teres uma reportagem de fundo, tu precisas ter pessoas disponíveis para te fornecerem os dados, para tu poderes trabalhar estes dados. Eu acho que são 2 caminhos, o comodismo e queremos estar na fotografia todos muito bonitinhos com todos. Aí complica completamente o nosso trabalho. Eu costumo dizer aos meus colegas que são criadores de conteúdos, que falam comigo, cuidado, vocês podem ser amigos dos jogadores, mas vocês não podem ser, como é que se diz? Confidentes dos jogadores. Porque se um jogador me diz que ele está a sair para ir jogar num clube, eu vou dar essa notícia, eu tenho que dar essa notícia. E o jogador não pode ficar chateado comigo. Exatamente. Porque eu tenho que divulgar isso. Para ele falou contigo como amigo. Mas... Estás a entender? Então vocês precisam, é preciso dissociar. Estás a entender? É preciso dissociar exatamente essas 2 coisas. Podemos nos relacionar, eu posso te elogiar, eu posso dizer que tu és um craque e tudo mais, mas se eu souber que tu estás a fazer alguma coisa errada, eu vou noticiar. Se eu souber que tu estás a te transferir para algum lugar, eu vou noticiar, porque esse é o meu trabalho. Então é preciso saber diferenciar. E nós em Angola dificilmente diferenciamos as nossas relações pessoais das nossas relações profissionais. Nós temos essa dificuldade. Eu falava na televisão e na altura era meu namorado e as pessoas diziam: o namorado dela é que lhe passou essa informação, coitado. Nada, eu tinha as minhas próprias fontes. E quando eu falava, por exemplo, de técnica, tática, diziam: não, é porque o namorado dela lhe ensina. Não, meu namorado não fala sobre futebol comigo. Nem tem tempo, nem espaço para falar sobre futebol. Tem tanta coisa para falar e não tem nada a ver com futebol. Então, as pessoas precisam entender que existem as relações pessoais, mas existem as relações profissionais. E quando eu sou uma profissional, nós podemos ser bué cambas. Mano, se está a acontecer, eu vou noticiar, você não pode se chatear comigo. Se eu achar que você não jogou bem, eu vou te criticar. As pessoas pisam em ovos para falarem umas das outras sobre o trabalho. Querem ser politicamente corretos. Eu não estou a falar sobre a pessoa, o ser humano. Estou a falar sobre o profissional. Então, eu preciso diferenciar isso. E em Angola, nós confundimos, como é que se diz, nariz de porco com tomada. Nós confundimos exatamente as coisas. Então, é muito difícil tu teres alguém... Mas existem os colegas das redações privadas, eles fazem reportagens investigativas e trazem essa... É uma tristeza que alguns fechem e não conseguem continuar a produzir, mas é muito mais também dentro da área política. Dentro do desporto, sim, nós temos essa carência de investigação, mas o que fazer? Infelizmente, esse é só o meu ponto de vista, não estou a dizer que é o que realmente acontece, é o que eu consigo ler olhando de fora e vendo de quem já esteve lá dentro, porque é bem complicado. Por exemplo, eu tenho muitas dificuldades em acompanhar desporto nacional, porque não me chega o sinal, infelizmente, né? Onde eu vivo, não consigo ver. E eu tenho muitas reticências quando eu vou ler as notícias. Estou a falar sério, eu tenho muitas reticências. Até que ponto é que aquilo é o que realmente se deu? Até que ponto é que
há alguma coisa que foi encaixada, estás a entender? Porque eu já estive lá dentro e eu já vi algumas coisas e é bem complicado. São dos bastidores. Isso é uma coisa, eu vou perguntar isso por ser mulher também e por norma as mulheres dão alguma atenção especial a isso. Hoje vê-se um bocadinho sobre... vê-se um bocadinho mais sobre o desporto feminino praticado por mulheres. Estamos a acompanhar agora ali o Campeonato Nacional de Futebol Feminino. Já se tem algum protagonismo no Campeonato de Basquete Feminino. Há pouco tempo ainda houve o Afrobasket a disputar e Angola esteve lá. Na verdade, a minha pergunta é, acha que ultimamente tem-se dado alguma atenção ao desporto feminino e que papel os jornalistas podem desempenhar nessa promoção? Eu acho que sempre se deu atenção, mas de uma forma muito tímida. Eu acho que hoje o futebol feminino em Angola ele voltou a ganhar vida por causa das políticas da FIFA. Eu acredito que sejam pelas políticas da FIFA, que depois baixou para a CAF. Então, se nós quisermos receber subsídios, devemos fazer. Eu acho que foi muito por aí. Eu acho que existe uma coisa que os clubes grandes de Angola nunca prestaram atenção como deviam para as modalidades no feminino. Isso também se vê lá fora. Isso acontece. A equipa do Real Madrid joga num campo péssimo. O campo onde joga a equipa feminina do Real Madrid é péssimo. Entretanto, a masculina no campo tem até teto. Né? Estás a entender? O futebol, o desporto no feminino, ele é sempre tido como o parente pobre. O menos... com menos qualidade. Mas hoje em dia, com o crescimento lá fora, porque nós somos um pouquinho também do que está a acontecer lá fora e acabamos por trazer para a nossa realidade, com o desenvolvimento do futebol feminino lá fora, acabou-se por criar aqui um mecanismo para que isso também se pudesse desenvolver e depois, claro, eu acho que é muito também pelos incentivos vindos da FIFA e da CAF. Porque se tu não tens, tu não recebes. E se tu recebes, tu precisas provar que tu estás realmente a fazer aquilo. A Irene Gonçalves é incansável. Incansável. Ela sempre trabalhou com o futebol feminino, ela sempre demonstrou que podia fazer alguma coisa com o futebol feminino. Eu acho que o jornalismo tem a obrigação de dar vida a este segmento. Tem a obrigação de dar visibilidade a este segmento. Só que o jornalismo depois vai cair naquela coisa do comercial. E hoje não é um produto que vende muito. Por não ser um produto que vende muito, então acaba por não ser tão atrativo quer para as televisões como para as rádios. Mas nós vimos um campeonato africano de futebol feminino muito bem vendido pela CAF. Porque nós temos jogadoras muito boas, quer sejam nigerianas, marroquinas, jogadoras que conseguem trazer qualidade. Eu vi a final do Campeonato da Europa feminino, Inglaterra, Espanha. A Aitana joga muito futebol. A Aitana joga muito. A seleção espanhola joga muito bem. Aquele Euro foi muito bem disputado. Foi. Então, muitas partidas disputadas no prolongamento, nas grandes penalidades. Então, nós precisamos olhar para isso. A nossa grande visibilidade no feminino sempre foi o handball. Porque sempre ganharam, porque sempre estiveram em alta. Quando a nossa seleção deixou de ganhar, também quisemos deixar de dar visibilidade ao handball. Começamos a falar muito pouco sobre o handball. O basquetebol teve ali momentos muito bons, acho que foram 4 anos muito bons, que chegamos até aos Jogos Olímpicos, mas depois é muito também como trabalham essas meninas. Hoje eu não sei como é que trabalha o 1º de agosto, mas, por exemplo, as meninas do Maculusso, que eram as meninas que iam para todas as equipas, elas trabalhavam em condições muito difíceis. Um campo de cimento. Acho que não mudou muito. Era muita vontade da parte delas. Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei com programas que davam visibilidade a isso. Então, eu conheço a realidade. Eu fui ao Kazenga, eu fui ao Maculusso, eu fui ao 1º de agosto, eu fui às Ingombotas, eu fui em todo lugar onde existia desporto comunitário e eu vi isso com os meus olhos. Quadras de cimento, quadras em que se ela escorrega, cai. É um problemaço. As tabelas suportadas por pedras. E elas querem fazer afundanço.
E elas querem fazer esse macho. Estás a entender? Nós temos uma juventude no feminino que tem muita vontade de praticar desporto. Mas depois as condições, elas são muito mais. Mas como eu estava a dizer, a realidade, ela não foge muito. Na Inglaterra hoje, a realidade é completamente diferente porque existiu uma normativa, uma lei. Eles discutiram, eles chegaram à conclusão que as mulheres precisavam jogar em lugares apropriados. Porque também até 2020 era péssimo. Em Espanha, como eu já falei aqui do Real Madrid, o Barcelona joga num campo menor, ou num estádio menor, mas tem condições como a equipa principal do masculino tem, porque elas começaram a ganhar. Se elas se tornaram as melhores da Europa, elas, claro, que vão exigir melhores condições. Certo. Então, as nossas meninas têm muita vontade, mas, vou repetir, o nosso problema está no dirigismo, está em quem regula, em quem orienta, quem tem possibilidades para fazer. Porque se formos olhar vontade, as miúdas do Maculusso, as miúdas dos Formiguinhas, do Kazenga, elas querem muito isso, elas sonham com isso, elas querem chegar ao 1º de agosto, mas elas precisam começar no Kazenga, para jogarem no Jean-Jacques, elas precisam começar ali naquele campo da empresa Posso falar aqui o nome da empresa? Sim. Da Sistec. Elas têm que jogar no campo da Sistec, para depois chegarem ao Interclube. Entende? O Inter, depois de ter feito o seu pavilhão, evoluiu muito. Era a melhor equipa do país. Porque elas treinavam num sítio com condições. O 1º de agosto, quando deu condições à sua equipa feminina, a equipa evoluiu muito. Então, se derem condições, talento não nos falta. Capacidade para desenvolver dentro de campo não nos falta. O que nos falta é o que não depende dos nossos atletas. E o jornalismo, eu acho que a Rádio 5 sempre fez um trabalho muito bom. Esteve sempre em todas as modalidades, em todos os escalões de formação. A televisão, ela precisa dar mais espaço e mais visibilidade com mais programas. Eu acho que nos faltam programas de fim de semana, programas mais alargados, que abordem o nosso futebol de A a Z na profundidade. Imagina um programa de 2 horas na televisão ao sábado. Tem tanta coisa que não é tão relevante e que se fôssemos criar programas muito interessantes ao sábado, falta. Quer na Zimbo, na televisão pública de Angola, no novo canal que abriu agora, que é Girassol, faltam esse tipo de conteúdo dentro da televisão, que é o desporto. Trazer desporto para as pessoas, para que elas possam ver. Porque é vendo que as pessoas vão ganhar gosto e que se vai desenvolver a massificação, como também eu falei aqui agora sobre o jornalismo. Precisamos ter quantidade para depois qualificar a quantidade que nós temos. Se não tivermos quantidade, nós vamos continuar a ter muitas dificuldades. O que aconteceu com o nosso basquetebol masculino. Deixamos de ter quantidade. E quando tu não tens quantidade, tu não consegues qualificar, tu não consegues ter a qualidade, tu não consegues peneirar. Tu tinhas jogadores que vinham de todas as partes de Angola, tu tinhas jogadores em todos os lugares. Os bairros de Luanda eram cheios de miúdos que jogavam basquete. Eu cresci no bairro Popular, tínhamos várias quadras para jogar basquetebol. Ao final da tarde, os jovens estavam numa tabela a jogar basquetebol, a desenvolver essa paixão e depois a acreditar que essa paixão poderia se tornar a sua profissão. Se ele não pratica isso no dia a dia dele, se não tem um lugar para que ele possa praticar isso, não vai se tornar uma paixão, vai ser quase impossível. E quando tu não tens muito, depois tu vais ter que remediar o pouco que tens e depois o pouco que tens vai ficar acomodado, vai ficar confortável e quando eles ficarem confortáveis, ganhando ou perdendo, eles vão estar lá. Porque é o que você tem. Então, infelizmente, a nossa comunicação deixou de fazer esse papel. Eu não estou aqui a colocar a rádio, nem talvez o jornal, nem a Angola, mas a televisão. Porque é uma forma de acesso. É uma forma das pessoas terem acesso. Nós não temos. Eu acho que eu sinto falta, eu já sentia. Não sei se hoje tem, mas eu acredito que não. De programas mais extensos que tragam a realidade do que é feito, produzido. Por exemplo, Fortaleza tem espaço? Não. É preciso mostrar isso. É preciso dizer que existem jovens como vocês que trabalham em prol do desporto. Isso precisa ser mostrado. As pessoas precisam saber. E quando elas souberem, elas vão se interessar. Quer seja para investir, quer seja para criar outro, para poder ter concorrência. Porque se não existirem outros para jogarmos entre nós e para haver concorrência, não vai existir absolutamente nada. Vamos todos ficar muito, muito acomodados nos nossos lugares e o comodismo não traz desenvolvimento. Verdade. Infelizmente. Eu tinha dito que não, já lembro aqui, não, já teve, na verdade, havia um jornalista que estava na Rádio 5, o Pedro Bambi,
que houve uma altura em que ele estava a dar espaço a equipas do campeonato provincial para ir lá contar a história e tudo mais, mas ele já não está na Rádio 5 e isso parou de acontecer. Rádio, TV não. Sim. Os projetos- TV esquece. Nós também, infelizmente, temos que os projetos são muito, muito pessoais, né? Sim, sim. Quando os projetos são pessoais, aí complica muito a nossa vida. Funciona um mês, depois já era. João, antes de tu avançares, queria só perguntar aqui algo à Jandira. Em 2017, recebeste um prémio de comunicação social. Agora 35 graus. Yeah. O que é que isso representou para ti? Foi tipo um reconhecimento do todo o teu trabalho? O que é que tu sentiste nesse Uma momento? alegria imensa. Foi isso mesmo, uma alegria imensa, porque eu estava a conduzir, estava na estrada da Samba e recebi um telefonema a dizer-me assim: Jandira, tudo bem? Hoje acontece a gala e precisamos que estejas aqui. Hoje? Hoje. Eu disse, olha, eu estava a caminho de uma reportagem, eu não podia fazer nada, já eram 4 da tarde, e eu disse, olha, infelizmente eu não consigo ir, mas o prémio chegou até às minhas mãos e eu fiquei muito feliz porque foi o reconhecimento do meu trabalho, do que eu estava a fazer na televisão. Eu fiquei muito, muito agradecida, eu agradeci a organização, eu mandei um vídeo porque eu não podia estar fisicamente e eu fiquei muito grata. Eu percebi que o meu trabalho não era só visto por mim, pelos meus familiares e por quem gostava e acompanhava futebol. Ele chegava a outras pessoas, porque aquilo foi um júri que elegeu, que votou e que definiu. Então eu me senti muito honrada, muito lisonjeada. Foi o premiado, um trabalho de equipa. Eu sempre tive colegas muito, muito, muito bons, fantásticos, muito cooperadores. Eu sempre tive uma liderança muito boa, porque se não fossem eles, eu não estaria, se calhar, a apresentar. Eles acreditaram de olhos fechados, tipo, loucos, acreditaram que podia dar certo, que eu podia fazer, que poderia crescer. E esse prémio chegou num momento, como eu já vos disse aqui, que eu já não estava com aquela mesma energia, já estava num piloto automático e foi do tipo, uau, relaxa, que tu fazes alguma coisa boa. Não que eu precisasse do prémio para validar, mas é bom quando outras pessoas que estão fora do nosso segmento, do nosso meio, conseguem observar o que fazemos e como fazemos e premiar isso. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso. Depois tive uma nomeação para o Globos de Ouro também. E eu me senti muito lisonjeada, muito honrada e foi muito bom. No Globos de Ouro eu já não concorri só como desporto, já existiram outras mulheres. Quem ganhou foi a Laurinda Calças, que foi minha colega também na Zimbo, e foi muito bem entregue o Globo. Então foi muito bom mesmo. Foi. Então, nós falamos do passado, então temos que falar agora do futuro. Tens algum plano, né, para continuar a engajar e a inspirar os fãs de desporto que te acompanham? Eu sou uma pessoa que até há um tempo atrás eu deixava muitas coisas acontecerem. Eu nunca fui muito de fazer projetos, planos a longo prazo, porque eu descobri agora que eu tinha muito medo. Eu sou a filha mais velha do meu pai. E eu não podia errar, porque os meus irmãos viam em mim o exemplo. E o meu pai sempre deixou isso muito bem claro. Eu não vou dizer que meu pai me criou mal, mas isso me fez mal. Esse é o problema dos filhos mais velhos. Estás a entender? Pressão. Isso me fez mal. Tipo, por isso é que quando disseste, não era uma exigência muito própria no meu trabalho, eu não podia errar porque o meu irmão estaria a ver, porque o meu pai iria se desiludir, iria desapontar o meu pai, a minha família. Então, essa pressão de ser, não perfeita, mas ser correta, de crescer dentro de uma linha, não me desviar muito dos meus ideais, do meu caminho, isso eu carreguei para a minha vida toda, para tudo o que eu fazia. Até novembro do ano passado, quando eu li um livro que me ajudou a perceber que eu tinha isso, que eu precisava melhorar, que errar é parte do processo, que criar metas é importante. Não é que elas se vão realizar todas, vão falhar algumas, mas pelo menos você vai entender até onde você pode chegar para poder refazer as metas. Então, mas a minha grande meta neste momento é desenvolver o meu YouTube. Eu fiz um mês
de lives e de vídeos. E aquilo correu muito bem. Ganhei 5.000 inscritos. Aquilo correu muito bem, ganhei 5.000 inscritos. Então eu acho que posso fazer isso, entende? Isso deu-me e olha que as lives eram ao meu dia. Ao meio-dia, olha só. Trabalho e tal. Deu-me assim um clique do tipo, estás a ver? Tu podes fazer isso, do tipo, tu ainda tens alguma coisa para extrair de dentro de ti. Isso aqui é bom. Então, o meu grande foco agora é o meu YouTube, fazer com que o meu YouTube cresça, se desenvolva, criar a minha própria comunidade que eu já criei. Estão todos chateados comigo porque eu estou um mês sem publicar, eles mandam mensagem, reclamam. São um bocado donos, né? Querem mandar no que eu devo fazer e tudo mais. Então, o meu grande objetivo neste momento é o meu YouTube, desenvolver a minha capacidade de comunicar futebol de forma leve, tranquila, com alegria, de forma muito desprovida de qualquer outra coisa, só falar mesmo de futebol e fazer com que as pessoas olhem para o futebol como uma coisa leve, que não precisa ser aquela coisa da rivalidade, de muita tensão. Vamos fazer uma coisa mais natural, mais simples, mas que eu quero levar muita informação, muita coisa didática, olhar para a forma como as equipas jogam, a tática, como os jogadores se movimentam, se dispõem dentro de campo. Eu quero muito desenvolver este meu lado, eu quero estudar muito e quando tu estudas, tu precisas praticar, então eu quero praticar isto aqui, mas não quero ser agente, não me mandem mensagem que eu não sou agente. Não quero ser agente, não quero que vocês achem que eu estou a fazer isso por alguém, eu estou a fazer por mim, pela minha paixão, mas agora eu já percebi que isso pode ser um business, então um business, pode ser um negócio, eu agora estou a olhar para isto como um negócio mesmo, então eu estou a fazer por mim, pelo meu negócio, para que ele cresça, que seja um negócio, que ele se desenvolva, que ele se consolide e que se transforme numa referência, porque nós não temos, infelizmente. Eu procurei por angolanos que façam o mesmo que eu não encontrei, porque o que vocês fazem é completamente diferente do que eu faço. Certo. E não encontrei moçambicanos, cabo-verdianos, então eu quero que isso cresça, que eu seja uma boa referência para Palopes, aqui excluindo o Brasil, porque eles são muito bons e eles fazem isso muito bem, eles são uma referência, são uma inspiração, mas para as pessoas africanas, eu costumo referir a africanos, assim, que consigam encontrar uma africana e que depois me mandem mensagem e digam: você é moçambicana, você é angolana, você é guineense. E eu fico feliz que eles me mandem esse tipo de mensagens, porque eu não estou a ser só angolana, eu estou a ser uma africana que fala português, a comunicar com africanos que falam português. Então esse é o meu grande objetivo, fazer com que os meus conterrâneos, compatriotas, que as pessoas que são da minha região em África consigam identificar alguém que faça algo que eles gostam, falando português como eles falam e tendo gestos e tudo mais com que eles se identifiquem. Esse é o meu grande objetivo. Okay. Jandira, antes de fecharmos, estavas aqui a falar das mensagens que tu recebes, então como é que é lidar com adeptos do Barcelona e adeptos do Real Madrid? A ofender, né? Não, porque esses já percebi que não deixam só nos comentários. Nós lemos os comentários, aqueles são engraçados. É muito... Kiala, a minha modalidade de coração é o handball. Já expliquei porquê. A minha modalidade que eu perco a compostura é o basquete. Porque eu acho que fazer smash é coisa de outro mundo. Eu acho que um triplo a faltar em 2 segundos, você não pode ter uma reação fria. Uhum. É impossível. Frio foi ele que lançou. É impossível. Então, eu gosto muito do basquetebol para vibrar, mesmo. E o futebol, eu sou muito racional com o futebol. Muito. Eu sou muito distante porque eu realmente não tenho equipa na Europa. Eu não sou Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Man City, United. Não. Eu, agora que vou lendo e estudando muito mais, existem alguns clubes que eu vou tendo alguma admiração. Tipo Liverpool, o United, está a ver? Liverpool e United são rivais, mas eu gosto dos dois, da história, de como se construíram, de como fizeram, de como cresceram. Eu gosto de histórias. E quando eu olho para as histórias dos clubes, eu acabo por ter vou dizer uma queda, mas não vibro, não sofro porque perdeu. Não me acontece absolutamente nada disso. Então, eu olho o futebol como o meu trabalho.
Quando tu olhas para o futebol como teu trabalho, sem ser um adepto apaixonado, tudo o que os outros falarem é a reação deles, mas é muito difícil. É muito difícil tu fazes um vídeo do Real Madrid na sexta-feira, o Barcelona jogar no sábado, tu não vês o jogo e não fazes um vídeo. Ih, tu és do Barcelona, tu és do Real Madrid, tu és... Eu sou... É fã do Lamine Yamal. Ei, você é muito fã do Lamine. Lamine não é tudo Comentário. isso. Eu falei num vídeo que a bola de ouro poderia ser ganha por qualquer um dos jogadores do Barcelona e o trio do Barcelona, Pedri, Rafinha e Yamal, podiam ser o top da bola de ouro. E você não está vendo o PSG, você não está vendo não sei o quê. Ora eu sou do Real Madrid, ora eu sou do Barcelona, ora eu não tenho opinião, ora a minha opinião não é verdadeira, ora eu não sei o que eu faço. Mas o futebol é isso. Eu felizmente sei que os adeptos do futebol são muito apaixonados. É mais emoção do que razão. Porque eu também gosto muito de conversar com eles no direct do Instagram ou no YouTube ou no TikTok, porque depois eu começo a passar a minha visão, a minha forma, e eles começam a falar, eu não discordo, eu concordo. Já está mais calma. Aí eu já sinto que o meu trabalho está a ser muito bem feito, que eu estou a ajudá-los a serem menos passionais, a serem mais racionais também, a não serem só aquele momento, porque é muito complicado lidar com as emoções dos adeptos. Eu recebo ofensas e tudo. Mas eu nem ligo a isso. O que me incomoda é que eles me liguem. Ligam no Instagram? No Instagram. Ligam. Não importa a hora. Você já viu? Vamos discutir pessoalmente. Ligam. Está-me a ligar por quê? Vamos discutir até amanhã. Está-me a ligar né? para quê? Eu não vou te atender. Tipo, não me liguem, por favor. Eu não vou vos atender. Deixem mensagem. Eu vou vos responder. Mas não me liguem. Não importa a hora. Eles querem ligar. Eu digo, tipo... O que vocês estão a fazer? Eu não vou atender, porque eu não sei quem é. Não vou ficar horas e horas a conversar. Mensagem, eu tenho que conversar convosco, porque é o meu trabalho e nós estamos a interagir e eu gosto de interagir com os meus seguidores. Mas ligar, não façam isso. E não me falem, és bem bonita, é? Não me mandem mensagem, tipo, vamos conquistar. Não dá, não façam isso, por favor. Não dá. Mas tem sido divertido. Eu tenho me descoberto como criadora de conteúdo e eu acho que ainda vou crescer. Vou crescer como criadora de conteúdo. Eu acho que ainda tem margem para crescer, para aprender. E tem sido bom, tem sido muito bom. Eu achava que eu já não faria isso. 2020, eu dei à luz à minha primeira filha e eu tentei voltar com muita vontade. Vou fazer, não. Down. Veio a minha segunda filha sem pedir permissão. Tipo, fiquei muito frustrada com ela. Veio a minha segunda filha sem pedir permissão. Lá, 2022, a minha filha ficou crescida. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu tirei o meu tempo para ser mãe, mas só de uma. Mas aí, veio a segunda. Aí tive que ser mãe de duas. Disse, agora o que é que eu vou fazer? Eu disse, olha, não, vou enveredar para isso. Comecei a tentar empreender. Meu marido falou, não é isso. Isso aqui, você vai só se cansar. Olha... Estás a ver isso aqui, estuda isso, procura isso, tenta entender isso. E eu comecei a dar de voltas, que eu não queria mais voltar a fazer comunicação. Ele disse, deixa estar, eu vou criar tudo. Depois de eu criar tudo, você só faz o que você tem que fazer. E eu falei, não, e tal. E ele me deu de sangue e tal. O primeiro dia em que fomos gravar o primeiro vídeo era a antevisão da final, Man City, Inter de Milão, em 2023. Kiala, eu já estava 5 anos sem fazer vídeos. Foi uma ferrugem que eu não sei como é que conseguiu sair. Nós gravamos das 9 da noite à meia-noite. Foi sofrido. Eu falei a ele, não, eu não quero essa vida. E só a gravação ainda tinha a edição. Eu falei, não, eu não quero isso. Ele falou, não, você está muito tempo. Meu marido foi muito importante para a minha nova fase profissional. Ele falou, não, você está muito tempo, isso depois vai engrenar. E eu tentava fugir, mas depois... Há aqui dentro uma coisa que eu não sei te explicar quando eu vou falar sobre futebol, que nem eu sei como é que acontece. Nem eu sei como é que se eu criar um roteiro, eu faço. Mas se eu fizer espontâneo, eu não sei te explicar o que acontece. Eu não sei descrever o que é aquilo e como é que tudo se dá. É muito, muito gratificante. Então eu comecei
a apreciar o prazer que me dá, a vontade, o gosto. Não é nada obrigatório, eu não tenho horários para entregar trabalhos, ninguém me obriga a nada. Eu comecei a compreender, comecei a gostar de me ver nos vídeos, comecei a ganhar gosto, comecei a entender o que eu estava a fazer, o meio em que eu estava, porque eu precisava me desfazer daquela caixinha de televisão, abrir uma nova gaveta, redes sociais, criação de conteúdo, e ainda não gosto muito, mas eu já aprecio um bocadinho mais o que faço e vou desenvolvendo, olhando os outros, o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, porque eu faço tudo. Então tenho que estudar sempre, como é que eu edito, como é que eu falo, a comunicação precisa ser outra. Agora já pode dizer see you tomorrow. Olha, Já dá. Já posso gozar de quem perde e falar de quem ganha. Porque, por exemplo, o Real Madrid perdeu com o Barcelona por 5-3. O Kylian Mbappé fez um hat-trick. Mas eu não vou falar do hat-trick do Mbappé, né? Eu vou falar dos 5 gols do Barcelona, porque tem mais pica eu falar dos 5 gols do Barcelona. Estava a perder 2-0. aí vem o Real Madrid, porque o Não fala do Kylian. Mbappé marcou 3 golos, está falando do fulano que nem marcou. Estás a entender? Nem uma assistência. Isso aí, agora fazer isso e diferenciar, se fosse na televisão eu tinha que falar dos golos do Mbappé, aí eu esqueço os golos do Mbappé, eu falo, claro que eu não tenho que esquecer, né? Depois eu tenho que fazer uma peça à parte só para falar do Kylian, mas no momento em que vou falar do Barcelona, é o Barcelona, então sou eu que decido o que é que eu vou falar agora. Tem sido muito bom, divertido. Okay. Para fechar da minha parte, que conselho darias para jovens que querem seguir essa vida dura de jornalismo desportivo? Que não ouçam as pessoas que vão dizer que elas não são capazes, ouçam sim a voz interior delas, que as motiva, que as faz acreditar que elas podem fazer, e depois sejam muito perspicazes. Estudem, observem, analisem, olhem, busquem e criem a própria identidade. Sejam vocês mesmos. Não há nada mais importante do que sermos nós mesmos. Tem uma frase, desperte a sua energia, a sua própria energia, que depois todo mundo se vai atrair por ela. Porque se vocês quiserem buscar a energia dos outros, como os outros fazem, vai ser muito complicado. Então, observe. Não é que eu gosto de alguma coisa que o que ela faça, ou que o Jó faça, eu posso fazer uso, eu posso me apropriar daquilo, mas não vai ser só aquilo. Depois eu tenho que implementar o meu próprio toque, a minha própria forma para fazer. É importante que quando as pessoas virem o que nós fazemos, elas saibam que aquilo é a nossa patente, a nossa identidade. Eu comecei a fazer vídeos para a internet, eu fazia para a televisão. No primeiro vídeo, meu marido disse, estás muito séria, estás muito televisão. Aí eu fui ver como é que os mais jovens, os miúdos de 16, 18, 20 anos falam, os fazem. novinhos. Porque são eles que dominam a internet. E eu precisei me colocar neste lugar de aprender com os miúdos de 20, 22 anos e não olhar os de 40 que também têm na internet. Porque eles também têm outros vícios. Sim. Então, quando eu vou olhar os jovens, eu estou a olhar como é que ele fala, como é que ele pega no celular, como é que a câmera se movimenta, os movimentos de câmera, como é que eu vou assistir vídeos de edição, como é que se edita, como é que se coloca um efeito, não tanto como dosear. Tu estás a aprender modelos e depois vais construir o seu próprio modelo, vais construir a sua própria forma. Então, estudem. O meu conselho é que estudem, que busquem, que sejam curiosos, que perguntem, porque se não perguntarem vão achar que sabem e se acharem que sabem vão ficar presos num quadrado. Então, olhem, observem. Eu gosto como fulano faz. Treina no espelho. Não há nada que não se possa fazer com o treino. Treino e repetição vai nos levar, não à perfeição, mas ao ponto ideal do que nós buscamos, porque perfeição é uma coisa que é muito difícil de se alcançar, porque nós vamos errar sempre ao longo do processo, mas o melhorar, a melhoria, o aprimorar, o aperfeiçoar, isso é possível com o treino. Treine tanto que você vai se tornar tal e qual como você deseja. É isso. Não tem nada que não se faça. Tudo é possível. Tudo. Quando o Mauro Sérgio fez a primeira quitota dele,
não é igual à última que ele fez, né? Exatamente. Tá vendo? Já fui lá para me darem bilhete para ir para a próxima. Tem uma arrogância, tá? Tá ali a mensagem, por favor. Arrogância, já vê? Já foi. Jadira, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade. Foi um prazer ter-te aqui mais uma vez. Quer dizer, não, ter-te aqui a primeira vez. Né? Foi um prazer voltar a falar contigo. Assim é melhor. Muito obrigada eu pelo convite. Foi muito bom conversar convosco. Eu aprecio muito a vossa, como direi, a vossa comunicação, como vocês respeitam os timings um do outro para entrar na conversa, para entrar com as perguntas. Eu, como eu já disse, hoje vocês são já uma referência de podcast de desporto e daqui a 5 anos nós não vamos ter outro, senão dizer, olha, vamos assistir ao programa do Avelino e do Jó. É tudo um processo, é tudo um caminho e vocês fazem isso realmente por paixão, nós somos apaixonados por isso e fazemos isso com muita paixão. Muitos parabéns pela vossa dedicação, pela vossa forma muito própria, lá está. Eu acredito que vocês também assistem outras pessoas, mas vocês não perdem a vossa identidade. Vocês não perdem a vossa forma de fazer. O Avelino é tranquilo, calmo na vida, é calmo na apresentação, na comunicação. O João é tranquilo, calmo na vida, é calmo na apresentação. Então, não precisamos de inventar muitas coisas e nem de ter muitos fogos de artifícios, mas precisamos olhar o que os outros fazem. Esse podcast nasceu porque vocês viram alguém a fazer um podcast. E vocês melhoraram a ideia. E vocês adaptaram a ideia. E vocês foram criativos a fazer para vocês mesmos e para fazer o vosso próprio podcast. Né? Então, olhar os outros, ver como os outros fazem, é bom, ajuda-nos a crescer. Agora, nós não vamos ser iguais. O vosso podcast não é igual ao podcast que vocês viram. E nem vai ser possível, porque as condições... E nós não sabemos como é que os outros do outro podcast chegaram ao nível em que chegaram. Então, é tudo um processo. Não se martirizem. Façam devagar e vai acontecer. Devagar, vai ao longe. Grão, a galinha enche o papo. Assim mesmo. Muito obrigada pelo convite. Nada. Nós é que agradecemos. Ao pessoal que está lá em casa, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Podcast_ProDesporto, para o Instagram e TikTok. ProDesporto, para o X, o Twitter, Facebook. Estamos por lá. Siga-nos também no... Como é que é isso? Spotify, YouTube, youtube.com/multisons e acessem o nosso website prodesporto.com. Tem novidades, tem notícias sobre desporto angolano e não só. Principalmente angolano. Então é isso aí. Obrigado, estamos juntos. Até a próxima. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faíta que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifana, são mais a tua praia, não haia. Manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers, da melhor qualidade. Conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.